O vice-presidente do Flamengo diz que o objetivo do clube é retomar o projeto iniciado com Jorge Jesus. Marcos Braz falou ao final da tarde. Em declarações ao canal brasileiro TNT, o dirigente disse que o objetivo da viagem a Portugal é retomar o projeto iniciado em 2019 com Jorge Jesus. Garante ainda que o objetivo não é de forma alguma causar problemas ao Benfica ou alimentar polémicas. Sobre o encontro de ontem com o treinador do Benfica, Marcos Braz diz que deve ser João de Deus a esclarecer as pessoas, uma vez que foi ele quem falou publicamente sobre essa reunião. São declarações que lhe vamos mostrar mais à frente nesta Liga de Ouro. A CMTV sabe também que Jorge Jesus vai assistir ao clássico de amanhã num camarote no Estádio do Dragão. O treinador do Benfica está castigado e ainda ponderou acompanhar o jogo no hotel, onde a comitiva benfiquista está instalada, mas a CMTV sabe que Rui Costa e Vítor Bahia estiveram em contacto para arranjar um local para o treinador poder acompanhar a equipa à distância. O adjunto João de Deus vai estar no banco do Benfica, no clássico da Taça, tal como aconteceu nos jogos com o Sporting da Covilhã e com o Marítimo. Olhamos agora para as primeiras imagens de Jorge Jesus, depois de o Benfica ter garantido que o treinador não vai sair para o Flamengo. Ao final da tarde, a comitiva benfiquista chegou a Vila Nova de Gaia, onde vai ficar instalada antes do clássico de amanhã. Jorge Jesus foi um dos primeiros a sair do autocarro do Benfica e seguiu para o interior do hotel. Rui Costa não viajou com a equipa no autocarro, como já aconteceu noutras deslocações. O presidente do Benfica viajou mais tarde no carro particular e vai estar no jogo de amanhã. Gilberto viajou com a equipa, mas está em dúvida para o clássico. Alguns adeptos esperaram pela chegada da equipa e cantaram cânticos de apoio. O Benfica defronta amanhã o Futebol Clube Porto no Estádio do Dragão, nos oitavos de final da Taça de Portugal. Jorge Jesus não vai estar no banco porque está castigado. Estamos a ver as imagens da chegada da comitiva do Benfica. Quanto ao Sporting, está nesta altura nos quartos de final da Taça de Portugal. A equipa de Ruben Amorim acaba de vencer o Casa Pia por 2-1. O jogo já terminou no estádio Pinamanique. Daqui a pouco vamos também acompanhar em direto de Pinamanique as declarações de Ruben Amorim, a conferência de imprensa, depois deste jogo da Taça de Portugal. Vamos também a começar a nossa conversa nesta Liga de Ouro, precisamente com esta passagem do Sporting à próxima fase da Taça de Portugal. Estão comigo o Vítor Pinto, o Fernando Mendes, também o Otávio Machado e o Diamantino Miranda. Uma boa noite aos quatro. Fernando, achas que o jogo foi mais difícil do que era de prever para o Sporting ou não? Boa noite. Não, vamos lá ver. Estes jogos de Taça de Portugal às vezes acontece isto, as equipas mais pequenas agigantam-se e os maiores acabam muitas das vezes por facilitar ou por não pôr um ritmo alto no jogo. Foi isso que aconteceu, na minha opinião, na primeira parte. E o objetivo principal estava cumprido. Está cumprido, foi passar a fase seguinte da Taça de Portugal. Portanto, o Sporting não fez um bom jogo, ganhou com toda a justiça. Aspecto negativo, a expulsão de Tabata. Jogadores com Covid. Felizmente o Sporting tem tido essa capacidade também dos jogadores com Covid. Não é como uns tempos atrás, os jogadores saem do quarto diretamente para o jogo e jogam 90 minutos e não há queixas. Isso é uma coisa boa que tem acontecido. Saem do quarto para o jogo, para Barcelos, por exemplo, para Alinho, jogou, está a jogar e não há coisa, e por aqui, por ali, não sei do quê. Não há essas desculpas. Portanto, objetivo cumprido, venha ao próximo, e seja o que Deus quiser. Portanto, que amanhã há clássico nesta Taça de Portugal. Ruben Amorim, Vítor, fez várias alterações na equipa. Houve algumas dúvidas depois das declarações de ontem, porque falou em não fazer poupanças, mas também falou em sangue fresco. Sim. Houve, efetivamente, mudanças na equipa do Sporting. Como é que viste a resposta desta equipa que foi escolhida pelo treinador? Olha, dentro das condições que vi o jogo, e antes de mais boa noite, não foi um jogo fácil pelas condições da Alvaro. Estava a chover muito, esqueci-me da desculpa, Vítor. Até parecia que estava vento a dada altura, mas as condições foram complicadas. Ainda por cima, no único remate que o Casa Pia faz em todo o jogo, marca. Logo a partir daí há sempre um teste, porque normalmente uma equipa de segunda liga galvaniza-se, como é evidente, e para o Sporting, mesmo tendo alguns pesos pesados em campo, e aí está Coates, que igualou a partida num lance de bola parada,
a fazer valer a sua importância na equipe. Nesse aspecto, bem-vindo Coates, tem sido o Fernando Mendes já tinha dito lá fora, bem-vindo Coates. Bem-vindo Coates, onde é que ele tem estado? Tenho visto, está de volta ao Coates. Ao nível de goleador, bem-vindo. Mas a partir daí, aquilo que se viu, evidentemente, sendo complicado para o Sporting, o Sporting apertou muito na segunda parte e pareceu-me claramente que o Casa Pia, a dada altura, nem tinha resposta física, nem tinha ideias técnicas nem táticas para conseguir sequer ameaçar o Sporting. É preciso ver que em toda a segunda parte o Casa Pia não faz um único remate, portanto, mais uma vez, sempre aquela muito afamada consistência defensiva do Sporting, o rigor tático do Sporting permitiram controlar a partida, mesmo, Mariana, depois da expulsão de Tabata, o Sporting continua completamente com a partida controlada, em nenhum momento, independentemente do golo, que obviamente o golo até foi estranho ter demorado tanto tempo a ser validado, porque me parece claramente golo. Não deixa qualquer dúvida aquela imagem. Não, claramente golo, Mariana. E ainda bem que existe vídeo-arte que nos permite dissipar estas dúvidas. Agora, mesmo a jogar com 10, o Sporting, aliás, não só a partida controlada, como a dada altura a fazer uma circulação de bola extraordinária, quase a levar ao desespero os jogadores de Casa Pia, que queriam de facto discutir a eliminatória, mas não tinham argumentos. Portanto, a partir daí, uma passagem completamente natural da equipa do Sporting. Concordas, Diamantino, que o Sporting esta noite nunca teve a passagem em risco? O Sporting foi a equipa que mais dominou durante mais tempo o jogo, apesar de ter entrado algo displicente, e houve por isso uma boa entrada do Casa Pia, que aproveitou esse menor fulgor com que o Sporting entrou no jogo, mas depois penso que a partir dos 20, 25 minutos o Sporting começou a ter ascendente sobre o jogo, e depois o resultado, deste tipo de resultado, nunca permite estar descansado até ao final. Pode sempre acontecer qualquer coisa. De qualquer das maneiras, acho que é um resultado merecido. O Sporting foi a melhor equipa, mesmo com 10 depois soube defender, soube ser humilde e acaba por ganhar bem. Vitória da equipa de Ruben Amorim por 2-1, um jogo também marcado pela expulsão de Bruno Tabata. Daqui a pouco vamos acompanhar também em direto a conferência de imprensa do treinador do Sporting, que hoje regressou ao primeiro clube que representou enquanto treinador. Estas são já imagens em direto da sala de imprensa do estádio Pinamanique. Otávio, este jogo também com condições adversas, com muita chuva, já aqui destacaram esse fator também. Teve as dificuldades que são normais para um jogo de taça, em que as equipas mais pequenas se agigantam, como dizia também o Fernando Mendes? A Liga da Taça tem uma tradição, tem uma prova onde normalmente aparecem alguns tombas gigantes. Poderá, efetivamente, alguns poderem ter pensado que isso poderia acontecer com o primeiro golo do Casa Pia, mas não, o Sporting foi capaz de assumir o comando do jogo e a sua eficácia, os seus níveis de confiança elevadíssimos, acabaram por virar o resultado, embora se possa considerar que o resultado escasso, principalmente pelo domínio constante que aconteceu na segunda parte. Nem o ter ficado reduzido a 10 jogadores impediu o Sporting de ter o domínio completo do jogo, principalmente ou totalmente, se assim o quisermos, na segunda parte. Uma vitória que não foi fácil, uma vitória difícil, num campo que o Ruben Amorim tinha dito anteriormente que era um campo que tinha um certo grau de dificuldade para os adversários não habituados. O clima, como disse muito bem, choveu durante todo o jogo, mas o Sporting, os seus níveis de confiança, a sua dinâmica ofensiva, a sua segurança em termos de defensivos, efetivamente dão-lhe neste momento a consistência suficiente para ultrapassar este adversário não direi com alguma facilidade, mas com os níveis de dificuldade que são naturais e normais nestas equipas que também, jogando contra o Sporting, um grande clube, uma grande equipa, campeão nacional, tentam de alguma maneira mostrarem-se ao grande público do futebol. Fernando, esta é a primeira fase da Taça de Portugal em que já há vídeo-árbitro. Até aqui nas primeiras eliminatórias não havia vídeo-árbitro a partir dos oitavos de final. Agora sim, olhando até para o golo que dá a vitória ao Sporting, o 2-1, o golo de Sarabia, que é validado com recurso ao vídeo-árbitro, é exemplo da importância que tem também esta ferramenta? É porque em circunstâncias normais não dava golinho. Não foi validado em campo o golo. Não foi validado em campo. Não, vamos lá ver. Houve uma resistência por parte de alguns clubes quando foi a introdução do vídeo-árbitro.
Isso foi mais que evidente. Porque sabia que as facilidades que tinham há uns anos atrás iam deixar de ter. Porque as coisas começavam a ser mais claras. É um facto. Isto é um facto. Portanto, que agora já muita gente se queixa do vídeo-árbitro outra vez. É um facto. Porque havia pessoas que não queriam que esta ferramenta fosse introduzida no futebol português porque não lhes interessavam. Eu volto a dizer, e já disse isto várias vezes, houve equipas ganharam muitos campeonatos porque se houvesse o VAR, não ganhavam. Não tenho a mínima dúvida. Repara, eu vou-vos dar um exemplo de um jogo agora, e é verdade. De um jogo, o Bernardo Ribeiro até escreveu uma crónica. O jogo de Barcelos, sem vídeo-árbitro, era uma vergonha. Todos os lances foram decididos pelo vídeo-árbitro, tirando um, que na minha opinião devia ter ido e não foi. O tal lance do Mateus Reis. Pois aí o árbitro decidia o que é que queria fazer. Se não fosse o vídeo-árbitro, eram penaltis que eram penaltis e não foram marcados, eram expulsões que deviam ser e que não foram. E foi o vídeo-árbitro que foi resolver. O jogo anterior do Tiago Martins teve vídeo-árbitro e também foi uma vergonha, portanto, não depende da atuação do vídeo-árbitro. Mas há muitos jogos, e tem-se decidido, e tem-se resolvido muitos jogos, que em circunstâncias normais as equipas não as ganhavam. Porque eram erros atrás de erros e as coisas passavam. E volta a afirmar. E as equipas, algumas equipas, queriam que isto andasse assim. Neste caso, por exemplo, se não é validado aquele gol de Sarabia, o jogo até podia ter ido a prolongamento. Não sabemos o que aconteceria, obviamente, mas sabemos que não foi marcado outro gol, além desse de Sarabia que deu o 2-1. O balanço continua aqui a ser positivo ou não, Vítor, em relação ao vídeo-árbitro? O vídeo-árbitro, apesar de... Eu acho que esta época, eu já o disse em privado e agora vou dizer aqui na televisão, que às vezes é mais chato. Eu acho que, apesar de tudo, o Conselho de Arbitragem anda em maré de sorte. E antes que me perguntes o que é que eu quero dizer com isso, eu vou dizer, porque tem acontecido alguns erros. Alguns aí neste fim de semana, quer o lance de Mateus Reis em Barcelos, quer os lances do Taremi em Vizela, são lances que normalmente poderiam dar grande polémica. Já não vou recuar a mais jogos, estou só a falar desta jornada. São lances que podiam dar até grande polémica, mas como está a haver um grande declive entre as principais equipas e as restantes, basta olhar o caso de Futebol Clube do Porto e Sporting, que, salvo erro, somados têm 30 jornadas disputadas, só perderam, com exceção do confronto direto, só perderam pontos num jogo cada um. Sim. Portanto, e mesmo o Benfica não tem muito mais pontos perdidos, ou muito mais jogos em que perdeu pontos, com equipas que não grandes. Portanto, e esse declive tem permitido, se calhar, que algumas situações pontuais em que os vídeo-árbitros não têm sido felizes, tenham passado sem grande celeuma. No entanto, acho que é de estar atento. É uma ferramenta fantástica. Felizmente este ano não estamos a ter a polémica insuportável que aconteceu na época passada, Mariana Águas, mas temos mesmo que estar atentos, porque acho que continuam a existir alguns lapsos que são muito dificilmente explicáveis, só que estão a passar entre as gotas da chuva, e foi precisamente a expressão que usei hoje à tarde. Espero que o Sr. Fontelas Gomes mande-lhe aqui um abraço e Feliz Natal, mas que esteja atento, por favor, porque parece-me que a segunda volta vai ser muito quente, muito intensa, e o ideal é que se façam alguns acertos para que no momento certo os melhores árbitros estejam nos melhores jogos e, sobretudo, se acertem critérios. Olha, um exemplo de acertar critérios muito rapidamente, de repente estamos a começar a ver que todas as entradas estão a dar imediatamente cartão vermelho. Não é novidade o Conselho de Arbitragem pedir isso aos árbitros, mas não era aplicado. Como esta entrada aqui de Bruno Tabata, exatamente, nós discutimos... Mas esta é inacreditável. Discutíamos aqui, a época passada, discutíamos aqui quase todas as semanas situações de entradas de sol a bater, mas os próprios analistas diziam, epá, não, isto é cartão amarelo. De repente, em 2 jornadas, começa a haver uma avalanche de cartões vermelhos para este tipo de lances. Portanto, eu vou estar atento também, se houver alguma mudança nas orientações, e já agora, para ajudar à festa, o Conselho de Disciplina aplica 2 jogos de castigo este fim de semana, por exemplo, ao Neto e ao Guilherme Schettini de Vizela. Portanto, vamos ver se a partir de agora estamos a ver um apertar de crivo em termos de disciplina na arbitragem em Portugal. Se for igual para todos, cá estaremos para aplaudir. Será uma proteção dos artistas e do espetáculo. Desde que seja igual para todos, estaremos aqui atentos e seguramente louvaremos esse aspecto. Agora veremos se os árbitros terão coragem para, em momentos quentes, continuar a dar cartões vermelhos por entradas à primeira entrada que acontece, está lá um cartão vermelho, e sobretudo quando forem jogadores com outro tipo de perfil e mais presença que o Rodrigo Tabata, por exemplo.
Voltando aqui também à Taça de Portugal, que é, Otávio, a única competição que Ruben Amorim ainda não ganhou a nível interno, mas olhando agora para o cenário que o Sporting tem pela frente, amanhã vai ficar à espera para ver também o que fazem Futebol Clube Porto e Benfica. Um rival direto já vai ser obrigatoriamente eliminado, porque tem feito tanto frente a equipas de escalões inferiores como frente a equipas do mesmo nível. O Sporting mostra-se claramente como um candidato a conquistar a Taça de Portugal esta época? Sim, o Sporting é candidato a todas as competições, a todas as provas. Taça da Liga, ganhou o ano passado, o Campeonato Nacional, foi campeão nacional o ano passado, e Taça de Portugal, que não ganhou. É óbvio que tudo isto depende, naturalmente, também tem grande influência os sorteios. Os sorteios são fundamentais. Há sorteios que permitem alguma alteração, ou seja, alguma rotatividade no plantel, porque todos são titulares. Uns jogam mais que outros, os índices de confiança do treinador neles é muito maior. Isto é normal e natural também. O rendimento deles quando jogam e o rendimento deles no treino é que vai justificar a sua inclusão na equipa, mas o Sporting tem demonstrado que efetivamente tem tido a capacidade de ultrapassar. Nestes jogos a eliminar, depende sempre do fator sorteio. Os jogos jogados em casa, naturalmente, teoricamente, têm um índice de dificuldade menor. Os jogados fora, efetivamente, esse índice aumenta, mas o Sporting tem demonstrado em todos os jogos, basta ver aquilo que foi dito anteriormente, o número de pontos que até hoje perdeu, garantem que, efetivamente, o Sporting pode entrar em qualquer jogo, em qualquer campo, sempre com um pensamento de vitória. Neste momento, o Diamantino, o Sporting já tem 14 jogos seguidos só a ganhar em todas as provas nacionais, está nos oitavos de final da Liga dos Campeões, é uma equipa na qual Ruben Amorim mexe várias vezes, como aconteceu hoje. Este Sporting é ou não a equipa mais consistente do futebol português neste momento? É uma das mais consistentes e é uma das duas que ainda pode ganhar tudo, ser campeão europeu, ganhar o campeonato nacional, ganhar a Taça da Liga, ganhar a Taça de Portugal. Portanto, está em todas as competições. Isto revela alguma consistência, com certeza. Percebeu-se que o processo que Ruben Amorim iniciou o ano passado começaria por aí, por dar uma certa consistência defensiva à equipa, para depois utilizar este modelo de jogo que ele utiliza, que não é nada de surpreendente já, mas que é difícil de parar quando realmente as coisas correm bem. E, portanto, é uma equipa que ainda por cima tem esses índices de confiança muito, muito elevados. E em Portugal, costumo dizer isto, sei que há muita gente que não está de acordo, mas é verdade. As equipas mesmo, as grandes, com certeza, jogando mal, ganham normalmente 1-0, 2-0. Quando jogam muito bem, ganham 5, 4, 3, 7. E, portanto, também não é assim uma grande novidade o Sporting, o Benfica, o Porto terem estas performances no nosso campeonato, e é sempre muito difícil ganhar às equipas grandes, mesmo quando não estão bem. Que é um facto, Fernando, é que na época passada falou-se sobre se aquela teria sido apenas uma época em que tudo correu bem ao Sporting, porque superou todas as expectativas, ou se era algo com continuidade nesta era de Ruben Amorim. Já está mais do que provado a que o Sporting agora, depois da época passada e pelo que está a fazer esta época, é uma equipa sempre com hipótese de ganhar tudo a nível interno? Vamos lá ver, isso superou todas as expectativas. Ninguém estava à espera que o Sporting se apresentasse da maneira que se apresentou a época passada. Nem eu. Para ser sincero, nem eu. Nós víamos o Benfica com um investimento brutal. O Futebol Mas a Clube entrada para esta época voltou a haver essa dúvida, não é? Exatamente. Que o Sporting aqui ia aparecer. Repara, eu não tanto para a parte dos sportinguistas, porque nós, o ano passado, assistimos a uma coisa que foi muito curiosa. O Sporting ganhou bem, porque começou-se logo a arranjar desculpas. O Benfica foi um caso evidente, foi o Covid é que foi o culpado de tudo, por isso é que o Benfica não ganhou. Depois começou-se com a treta eu quero ver é quando tiver adeptos no estádio. Aí é que eles vão. Não te esqueças da eliminação da Liga Europa. Não é verdade, aí é que os meninos vão tremer. E até agora, felizmente, não sei se isso continua assim. E o Porto foi por causa de quê? O Benfica foi por causa do Covid. E o Porto perdeu por causa de quê? Eu não estou a dizer nada. Por causa do Covid em janeiro também.
Não, mas eu não ouvi, porquê? olha, eu não ouvi ninguém do Futebol Clube do Porto a queixar-se porque é que perdeu o campeonato. Eu estou a perguntar. Não ouvi porque é que perdeu o campeonato. Ouviste foi muitas em vezes, já janeiro agora, e nunca eu disse nada ouvi- sobre e isso. permite-me uma provocação, ouvimos Diz-me. foi muitas vezes falar na estrelinha do Sporting, que Mas era uma a estrelinha é discussão uma coisa. que costumavas ter com o Jorge Amaral até várias vezes aqui ao Oh, longo Mariana, desta mas a estrelinha é uma passagem. coisa, que Mário tem estrelinha. Ter sempre estrelinha e vou ganhando os meus jogos. Agora, assistiu-se a um clube, e é verdade, um investimento brutal, todas as desculpas, e não nos podemos esquecer, as 49 razões que eles deram no jornal. Até o Lasse Links, por exemplo, falou-se que era um dos culpados do Sporting ter sido campeão. Tinha ajudado. Não é? E não quer dizer que isto vai continuar desta maneira. Deixa lá a Deixa-me cassete, falar, passa já lá falo, para- já metes a tua colherada. Passa Deixa-me lá para o falar. CD, E depois deixa lá era a o cassete. público. E depois era o público. E depois começou-se... Não, isto o público, agora vê... E depois entrou o público, o Sporting começou a ganhar, na mesma. Depois começou-se logo com aquela tanga outra vez. Eu quero ver agora como é que vai ser. Competições europeias, Taça de Portugal, Taça da Liga... E um facto é que o Sporting, volto a dizer, a frisar, até agora está excelente. Não sei se isto vai continuar assim. Continua a ser o plantel, na minha modesta opinião, mais... Vá lá, não tão forte como os outros duas equipas, e continua a dar boa resposta de si, com a aposta em jogadores que ninguém os conhecia. Foi buscar um miúdo ao sub-16, ao sub-17 do Futebol Clube do Porto. Chega ali, joga, parece um gaiato que já com 20 anos, oportunidades. Não vejo uma coisa que parece-me ser importante, muito importante. Não vejo. O ano inteiro tem que vir mais este jogador, tem que vir mais aquele jogador, tem que vir mais o outro, e preciso mais um avançado, e preciso mais um ponta de lança, e tem que vir mais um lateral esquerdo, como acontece. É com aqueles que têm, que o Sport também não tem capacidade para isso. Não tem capacidade para... Fala-se agora. Pode vir um defesa central agora. Se vai continuar assim, não sei. Até o momento, é pá, excelente, espero que... Agora... Olha-se para o Benfica e o Futebol Clube do Porto, principalmente os rivais, têm equipa excelente, têm jogadores excelentes, vão dar muita luta, não tenho a mínima dúvida. Não tenho a mínima dúvida. Agora, se nós balançarmos as coisas, continua a ser a mesma coisa. Benfica e Futebol Clube do Porto favoritos, que é o que dizem, e o Sporting anda ali, olha, pode ser que consiga chegar lá. Achas, Vítor, que o Sporting faz mais com menos? Acho que Esta aquilo época? que o Fernando Mendes está a falar é do valor das individualidades. Só que o Sporting sempre esteve acima. O Exatamente. segredo do Sporting não é fazer comparações com o somatório das partes, porque senão, a partir daí, evidentemente, o Sporting estaria um grande déficit de competitividade. A questão é que o mérito aqui é uma grande obra criada por Rubem Amorim, uma consistência que a equipa ganhou e, sobretudo, acreditarem que é possível desafiar as equipas mais poderosas, têm mais dinheiro e supostamente tinham mais influência. Isso, a partir da época passada, também é discutível. Há quem tenha outras teorias aí sobre se o Sporting também se movimentou ou não melhor a outros níveis. Aquilo que conta é que a desconfiança foi-se transferindo, é verdade. Outros Fernando níveis, Mendes como tens assim? O que é que razão. estás a querer dizer? Não, há pessoas de outros clubes também acham... Espera aí. Não venhas com as jogadas de bastidores. Isso ali já não acontece isso há muitos anos. Calma lá, deixa lá, já me traz. Deixa-se disso, pelo amor de Deus. Sabes perfeitamente... Só faltava esta agora que o Sporting Sabes ganhou com perfeitamente. ajudas. Não, ninguém está a dizer isso. Mas também, não te esqueças, pelo amor de Deus. há 49 razões. Olha, digo-te uma coisa. Não, há 49 razões. Olha, vou que dizer estão uma em cima coisa. do Se isso jornal. acontecer, Diz. eu, apesar de não gostar dessas coisas, fico muito feliz. Até que enfim, eu ando há 30 anos a ser roubado, até que enfim estou a ser ajudado. Até que enfim. Obrigado, Vítor. Eu só te estou a falar das 49 razões. Há 49 razões que foram publicadas Olha, é a primeira estavam em vez que eu páginas ouvi. centrais. É a primeira já primeira ouviste. vez que eu Já ouvi ouviste. a dizer que Já jogadas de ouviste. bastidores, o Sporting Já ganhou jogadas de ouviste. bastidores. Ninguém falou jogadas de bastidores. Já ouviste. Quiseres, Sabes pá, é o que estás a querer perfeitamente. dizer. O próprio Rubem Amorim. O próprio Rubem Vamos falar Amorim. direto. O próprio Rubem Amorim assume quem é o padrinho dele. Portanto, quem é que tem as coisas sido o estão padrinho dele? claras. Quem é que tem sido o Só que há padrinho dele? pessoas que, evidentemente, padrinho dele o quê? incomodadas com Não o me digas sexo que o do Antero é o Sporting. Antero, né? Tem um Tu é que poder. estás a dizer, Não é o não estou a dizer padrinho, nada é o padrinho. disso. Então, não me Eu digas só que o estou a Antero tem um dizer- poder tremendo do futebol O que português. é que quer dizer exatamente com Eu Não só diga estou a que não vais dizer por aí, que até fica mal, estou a Vitor. concordar com o Fernando. a Não, dizer. não estás a concordar, não. Há 49 Até razões fica que mal, foram estás a dizer explicitadas. isso, ó, Vitor, pelo amor de Deus. E depois, por parte dos rivais do vai, Sporting, vai. e o Fernando sabe do que eu estou a falar, Eu sei, não sei há nada. mais razões que somam as 49. E uma delas, evidentemente, que foi criada a teoria da conspiração, que a proximidade do Antero Henrique ao Sporting também teria tido algum peso no sucesso do Sporting. Mas isso o Fernando sabe que isso é dito nos bastidores. Sabe perfeitamente que além das 49, e não vamos aqui escalpelizar as 49, porque as mais conhecidas o Fernando repete Mas muitas vezes. no Antero, o que é que repetiu agora. acontece do Antero? Mas os Na rivais aquisição do de Sporting jogadores, também usaram da isso a vinda de dada altura. jogadores. Isso é uma coisa. Por exemplo, muito provavelmente... Eu não olha, sei se o Antero tem muito tão... provavelmente... Tu não estás a querer ir para aí. Tu estás a querer ir para o outro lado. Não estou a ver que o Antero tenha tanto poder do futebol português
para andar nos bastidores. Obrigado por me deixar arranjar... falar. Não, é verdade, é o que tu estás Por a querer exemplo, dizer. a Não vinda andes do contra a Sarabia, polícia. a vinda do Diz ser direto. A vinda Tens de ser do direto. Estou a ser direto? Não estás a ser direto, não. Eu não estou a ser direto. Não estás, não. Eu estou-te a dizer. Não, tu estás a querer aquilo que dizer os que rivais os do jogadas de Sporting bastidores. dizem. Bastidores. Tu é que estás a repetir isso às Não, vezes é que tu. quiseres. Eu não Foste disse tu nada que disso. disseste tu, Eu não disse fui que há eu. 49 razões que Sim, foram sim, apontadas, sim. que foi o que tu Bem. disseste, e depois há as outras que nós ouvimos e ninguém tem coragem de as dizer aqui à Do frente. quê? Mas Do não tem Antero? problema nenhum dizer Do isso. Antero ser cunhado E ao depois- primo, ou que é do... E Até o que é que tem? E depois, Quem é que tem ser só primo para te dele? dar um exemplo, a contratação do falta lá- Sarabia, Não é a contratação do Sarabia, a contratação do Genro? Sarabia... Genro? Sim, senhor. O Antero é genro de quem? Informa-te. Do... Ruben Amorim. É? Não sabia. Como diz o outro, você sabia. não estuda, você não se prepara. Mas eu não me interessa disso para nada, até podia ser a O Sarabia, ou, o sei lá, Sarabia, aquela como já sabia temos alguma detalhe, coisa. é a primeira vez que vou dizer isto. O Sarabia não teria vindo para o Sporting, provavelmente se não fosse a influência Pois, do mas Antero. isso é diferente. Por exemplo, É jogadores só que para dar um vêm exemplo. para ajudar. Um jogador como o Sarabia Mas tu, não teria quando vindo começaste a tua para o Sporting. intervenção, não foi por aí. Não foi por disso. aí. Tu Não disse nada disso. não vieste Não com o disse nada Sarábias, disso. nem com o Não disse Porto, nada nem com... disso. Não. Disse é cá. Choradeira nos bastidores. em relação a isso. Deixa-te disso, ó, Vitor. E tu sabes o que é que eu estou a falar, que já ouviste também essas lamentações. Eu e os meus três colegas, o Olha, mas Diamantino e ficaram o as Otávio, pessoas a estamos lá saber. da zona. Mas é bom, porque das as pessoas já ficaram a saber das que, por exemplo, touradas. o Sarabia, eu não acredito peões de que brega, eu não sou peão de brega. Eu não nem eles acredito ali, que o Sarabia eles sabem tivesse o que é que vindo tu para o queres dizer Sporting também. se não fosse... Não sou eu que estou a dizer. És. Não sou eu que estou a dizer. Começaste Se um dia quiser dizer alguma coisa, digo sempre começaste a tua intervenção assim, portanto, não é assim. Se Eu os estava a rivais do dizer, além das Sporting- 49, É, a mais partir do alguma. Diamantino. E tu é que não estás a ser intelectualmente honesto, porque já ouviste essas bocas. Já ouviste essas coisas e estás a tirar para mim que dos eu já jogadores ouviste muitas vezes. Eu acabei de Quando dizer. já as ouviste Eu já muitas disse que o vezes. Antero tinha tido, se calhar, interferência. Antes Tu é que de foste para aí. percebermos se o Vieste Diamantino tem essas... Depois de 10 minutos a dizer Foi o das jogadas exemplo de que eu dei bastidores. de um jogador que fez a diferença Jogadas de hoje. bastidores. Estamos a ver... Jogadas de bastidores contra os jogadores. Estamos a ver neste momento imagens em direto também do estádio Pinamanique. Daqui a pouco vamos ouvir também Ruben Amorim. Estas são imagens em direto da sala de imprensa do estádio Pinamanique. Vai falar o treinador do Sporting sobre esta vitória sobre o Casa Pia, que permite ao Sporting estar nos quartos de final da Taça de Portugal. Era precisamente sobre o bom momento do Sporting Diamantino, a que se arrasta desde a época passada a que estávamos a falar, e sobre a forma como os rivais olham para este Sporting e para o percurso do Sporting. Enquanto também benfiquista, Diamantino, em relação àquilo que o Vítor estava a dizer sobre as justificações que os rivais dão para o sucesso do Sporting, concordas com alguma destas ideias ou não? Nomeadamente de uma influência em relação à construção do plantel de Antero Henrique? A influência do plantel, sim, e o Antero Henrique tem uma boa escola. Teve 20 e muitos anos numa equipa ganhadora, como diretor desportivo ou diretor-geral, e saiu do Futebol Clube do Porto para outra equipa de dimensão mundial, para o Paris Saint-Germain. Portanto, é alguém com muitos conhecimentos sobre todos os processos do futebol, principalmente esse das transferências de jogadores, e com certeza que conseguiu trazer alguns jogadores, incluindo o Sarabia, que se calhar não, com outras pessoas, com outros tipo de empresários ou com outro tipo de influências, se calhar não tinham vindo para o Sporting. E são jogadores que deram realmente uma qualidade que o Sporting não tinha. Aquilo que o Sporting faz é aquilo que já foi falado várias vezes, e aquilo que eu disse há pouco, não era muito expectável que o Sporting conseguisse fazer o que fez, por toda a gente. Há razões muitas vezes que o Fernando brinca, a miudagem, não sei o quê, quer dizer, miúdos são alguns, não são muitos. A defesa do Sporting é uma defesa já muito... Tirando o miúdo Gonçalo Inácio, é uma defesa já muito experiente, com jogadores de 30 e tal anos, não é propriamente, o Paulinho também não tem propriamente 18 anos, o Pote também tem 21 ou 22 ou 23, o Palhinha tem 26, portanto não é uma equipa... Agora, conseguiu realmente construir o Ruben Amorim uma mescla de jogadores de qualidade que, com as características que ele achou que tinham para aquele modelo de jogo, cimentou esse modelo de jogo, e aquilo que muitas vezes comentamos, pelo menos é aquilo que eu me percebo, claro que não vai ser sempre assim, mas cada jogo que passa percebe-se que o Sporting está melhor em termos da assimilação desses processos. Cada jogo que passa o Sporting é sempre melhor. E, portanto, vai ser uma equipa muito difícil de bater, mesmo reconhecendo, parece-me que é quase unânime também, mesmo os sportinguistas perceberem que tanto o Porto e o Benfica estão mais apetrechados a nível individual,
Mas aquilo que o Sporting conseguiu em termos coletivos, que o Ruben Amorim, que é o seu principal responsável, conseguiu, leva a crer que, não sei quem é que já disse há pouco, que não era tão favorito como o Benfica e o Sporting. Eu não estou de acordo. Fernando. Pois, eu não estou de acordo porque aquilo que o Sporting faz, e que é o que conta, é a maneira como joga, percebe-se perfeitamente que é uma equipa que pode lutar perfeitamente novamente pelo título nacional. Portanto, não me parece que o Sporting esteja muito atrás do Benfica e do Porto. Tem o melhor coletivo e está a mostrar ser o melhor coletivo esta época o Sporting, Otávio, ou não? Mariana, já ouvi dizer tantas vezes que quem vai à frente é o melhor. Neste momento há duas Otávio, equipas. vou ter de o interromper porque estamos já a ver as imagens em direto da sala de imprensa do estádio Pinamanique. Vai falar Ruben Amorim sobre o jogo que o Sporting venceu por 2-1. O Sporting está nos quartos de final da Taça de Portugal. Vamos acompanhar esta conferência de imprensa do treinador do Sporting. O Sporting ainda começou a perder esta eliminatória, sofreu um golo logo aos 8 minutos, marcado por Jota, mas Coates empatou o jogo aos 33 minutos e depois Sarabia marcou aos 59. Num primeiro momento a equipa de arbitragem não validou o golo do Internacional Espanhol, mas com no recurso ao primeiro remate o vídeo-árbitro Casa Pia foi consegue fazer golo e depois tomámos conta do jogo com calma. Tivemos ali, recebemos algumas bolas entre linhas que podíamos ter definido melhor. Não tivemos um contra um na linha e criou-nos dificuldade. Deixámos correr o Godwin às vezes e o Jota. Sabíamos disso, o Casa Pia também joga, mas depois acabámos por controlar sempre o jogo. Num jogo que não era nada fácil, que tivemos que ir atrás do resultado, que marcámos um golo mais uma vez de bola parada. E depois na segunda parte penso que acelerámos o jogo. Mantivemos a qualidade na posse, tentámos encontrar os caminhos como na primeira parte, mas quando os encontrávamos éramos mais rápidos a atacar a baliza. Acabámos por marcar o segundo golo, continuámos a atacar, depois com a expulsão o jogo mudou um pouco, defendemos o resultado. E defendemos bem, porque o Casa Pia acabou por não ter oportunidades, por bater a bola às vezes na frente e nós a controlarmos bem a profundidade. Portanto, uma vitória justa num campo difícil, um jogo de taça, depois de uma grande série que tem sido e que não acabou, obviamente, que temos com o Portimonense ainda este ano. Agora é recuperar, eles têm que ir passar o Natal com as famílias, recuperar mentalmente, fisicamente e preparar um jogo que vai ser muito difícil. Está num grande momento o Sporting. Na próxima jornada do campeonato, ainda este ano, recebe o Portimonense. É já na quarta-feira, é um dia antes do clássico entre Benfica e Futebol Clube do Porto no Dragão. Também há clássico amanhã, esse para a Taça de Portugal, já depois de o Sporting a ter conseguido a passagem à próxima fase desta competição. É a única prova que Ruben Amorim ainda não conquistou a nível interno? Foi mesmo isso, quando também não estamos tranquilos com o resultado. Coisas que melhoram com a idade e com a experiência. Do outro lado estão pessoas que eu conheço bem, o Filipe Martins conheço muito bem, o Zé era meu colega aqui no Casa Pia e é a mesma coisa. Toda a gente discute com os irmãos quando estão a jogar, então com os amigos, ali não há amizades, não há o Casa Pia, podia ser o Casa Pia, podia ser outro clube, assim que o árbitro apita, cada um defende a sua equipa e foi muito isso. O jogo estava difícil, com uma expulsão, sabendo que para nós perder um jogo de taça com um clube de segunda divisão é sempre difícil. Isto vem muito com a experiência e portanto ganhamos, faz parte do futebol, agora é pensar no próximo. Foi. O Casa Pia está diferente, mas tem pessoas que, desde o meu tempo, ver como melhorou estes 3 anos, está muito mais profissional, ainda tem um longo caminho. É importante rever estes sítios para percebermos de onde viemos, percebemos também que éramos felizes aqui, eu era muito feliz a treinar e, portanto, é bom rever estando numa fase boa da carreira, é bom rever onde começámos e foi isso. Mas quando o árbitro apitou, foi completamente indiferente. Tinha dito antes deste jogo Ruben Amorim que, apesar das boas recordações que tem de Pinamanique, se o Sporting ficasse pelo caminho nesta eliminatória, passaria a ser um pesadelo. Esta recordação de Pinamanique foi aqui que começou a carreira de treinador. Em relação ao Tabata, eu ainda não vi o lance. É um rapaz que trabalha muito, que não tem maldade nos lances.
Como lhe disse, não vou estar a comentar se foi bem expulso ou não. No outro jogo foi uma vontade com o Penafiel, foi uma vontade de recuperar a bola numa fase que estávamos com o jogo controlado, podia ter cuidado, mas a forma como ele trabalha, como quer jogar, como quer ganhar minutos, às vezes distrai os jogadores, e foi isso que aconteceu com o Tabata, que agora tem que treinar, sabendo que está expulso, continuar a fazer, é muito pior para ele. Em relação às dificuldades, nós já esperávamos. Não me lembro de ter assim tantos jogos descansado, mesmo esta equipa tendo vencido tantos jogos, não me lembro de ter praticamente jogos em que estou tranquilo, portanto faz parte também da identidade da equipa. Agora, se nós olharmos, Penafiel, sabíamos que era difícil, foi muito difícil. O Varzim, que não tinha vitórias nos últimos 5 jogos na segunda liga, foi muito difícil em casa, e portanto é sempre difícil e nós temos de estar preparados para isso. As equipas são cada vez melhores, e o Casa Pia foi forte onde costuma ser. Explorar o Godwin, o Jota muito inteligente nas movimentações, sofrem poucos gols, são a melhor defesa da segunda liga. Nós sabíamos isso, mas acabámos por ser justos vencedores. Ainda teve várias oportunidades na segunda parte do Sporting para aumentar a vantagem, mas o jogo terminou mesmo com o resultado de 2-1 a favor da equipa de Ruben Amorim, que hoje somou a 14ª vitória consecutiva nas provas internas, desde o empate frente ao Futebol Clube do Porto, esse para o campeonato. Desde então só soube vencer o campeão nacional, que já sabe que vai também terminar o ano na primeira posição. Em relação aos na adeptos do segunda Sporting, o que nós queremos dar são vitórias, é continuar nas competições, é ter esta atitude, porque apesar de ser um jogo difícil, nós demonstramos que queríamos muito ganhar, e portanto é isso que nós podemos oferecer aos sportinguistas, não podemos oferecer mais. Eu penso que eles estão contentes connosco, não pedem mais do que estamos a dar. Em relação às prendas de Natal, mais uma vez, nós, se vier alguém, será alguém, nós a pensarmos para o projeto a longo prazo. Se não for, seguimos com os mesmos que têm dado conta do recado. Tenho muito orgulho neles e estão preparados para terminar o campeonato. Em relação ao Paulinho, eu penso que a equipa melhorou toda, acelerou. Não é que melhorasse na posse de bola, porque nós na primeira parte tentámos encontrar, eu lembro-me do Dani, do Tabata, receber bolas, do Pote, receber bolas entre linhas e não definimos tão bem e faltou-nos alguma agressividade na movimentação. Eu penso que a equipa melhorou toda na segunda parte, toda a gente aumentou um bocadinho o ritmo quando estávamos a atacar. O Paulinho nota-se mais porque tivemos um jogador claramente da área e preencheu melhor a área, é muito forte a receber e a rodar, e esses pequenos pormenores chamam à vista a qualidade da equipa, dele. Está habituado a jogar naquela posição, o Tabata não tanto. Portanto, penso que o Paulinho foi importante, mas a equipa toda sim mudou a velocidade. Paulinho começou este jogo no banco de suplentes. O Sporting entrou com um trio da frente com Pedro Gonçalves, Sarabia e Tabata. Não foi ainda desta vez que Pedro Gonçalves acabou a seca de golos, apesar de ter tido oportunidade para isso. Ainda não voltou aos golos o jogador português, que jogou de início com várias alterações na equipa de Ruben Amorim. Hoje também o regresso de Ricardo Gaio, depois de ter cumprido isolamento e de ter recuperado da Covid-19. Jogou de início, tinha sido Gonçalo Esteves a jogar de início na ausência. Nós temos jogadores, o Fedal está a recuperar bem, o Porro está a recuperar bem, o Vinagre deve estar quase a voltar aos treinos, o Giovane falta um bocadinho mais, também porque esteve com o joelho imobilizado e nós, devido ao historial dele, vamos demorar um bocadinho mais a recuperar o corpo todo dele. Portanto, eles estão a voltar. Se nós olharmos para isso, ganhámos o Nazinho, ganhámos o Esteves. Volto a dizer, o Géni é um jogador que eu acredito muito, que hoje até saiu ilusionado do jogo da equipa B. Portanto, nós temos estes jogadores, temos este projeto, tenho claramente a ideia do que é que precisamos para a próxima época. Sei que ainda falta muito, que muita coisa vai mudar, mas esse é o nosso pensamento é esse. Nós temos um plano claro. Mais uma vez, se alguém entrar, será já a pensar nesta época e na próxima época e nas outras a seguir. Fala na próxima época também Ruben Amorim, numa altura em que se tem falado também do futuro deste treinador, que tem sido também cobiçado por alguns clubes. O Daniel está cada vez mais jogador, mais forte fisicamente, com mais andamento, a qualidade dele sempre esteve lá.
Mas também, se olharmos aos jogos, até o João Virgínia, penso que é o 4º jogo nesta fase. O Dani tem dividido com o Mateus Nunes, toda a gente tem jogado e, portanto, por isso é que eles mantêm a qualidade. O Dani vai continuar a ter minutos, também depende dele e principalmente dos colegas dele, neste caso o Mateus Nunes, que tem feito uma época espetacular. Sorte do treinador, que pode escolher entre os dois, pode descansar um às vezes, pode mudar de acordo com as características, porque eles são diferentes jogando na mesma posição. Portanto, parabéns ao Dani, mas parabéns pela atitude que ele sempre teve desde o início do ano passado, que muita gente pensava que era um médio que, caso se lesionasse toda a gente, ele agora ganhou o lugar e luta pela titularidade. E, no fundo, se formos a ver em termos de minutos, está difícil perceber quem é que é titular. Muito obrigado a todos. Obrigado. Foi a reação de Ruben Amorim à vitória do Sporting por 2-1 sobre o Casa Pia. Segue para os quartos de final da Taça de Portugal o clube de Alvalade. Amanhã é a vez de Benfica e Futebol Clube do Porto se defrontarem nestes oitavos de final da Taça no Estádio do Dragão e numa altura em que muito se fala sobre o futuro de Jorge Jesus. O vice-presidente do Flamengo garante que o objetivo do clube é retomar o projeto iniciado com Jorge Jesus. Sobre o encontro de ontem com o treinador do Benfica, Marcos Braz, diz que deve ser João de Deus a esclarecer as pessoas, uma vez que foi ele quem falou publicamente sobre essa reunião. Foi um dia muito conturbado nesse sentido da reunião com o Jorge Jesus ontem, né? O João de Deus confirmou isso em coletiva de imprensa, que vocês se reuniram e muita gente aqui em Portugal deu que o Jorge Jesus teria dito um eventual sim para vocês. O João de Deus disse que não. O que disso tem de verdade, Brás? Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que foi essa reunião. Com todo respeito à tua pergunta, com todo respeito ao Benfica, com todo respeito aos adeptos e todo mundo, sim, a melhor pessoa para responder a você, que deve estar por dentro dos fatos, até porque é ela que confirmou, é o João de Deus. A gente veio para cá num segmento de um projeto que a gente começou em 2019 e que por acaso a gente, não por um acaso, mas por uma decisão nossa na época, a gente contratou o Jorge Jesus. Foi um projeto que deu certo para o Jorge, deu certo para o Flamengo, deu certo para todo mundo. Vieram as pandemias, vieram tantas incertezas que o que eu posso falar é que o Flamengo não tem nada a ver com essas situações que possam estar acontecendo dos adeptos do Benfica, do Jorge Jesus. Mais uma vez, a gente veio aqui para trabalhar, a gente não veio aqui para causar nenhum tumulto. Vítor, quando vemos esta resposta do dirigente do Flamengo, do vice-presidente Marcos Braz, nota-se que há um desconforto quando fala sobre a revelação que foi feita por João de Deus. Porquê é que achas que isso acontece? Olha, as declarações do Sr. Marcos Braz correspondem à conversa que tive com ele esta madrugada, já bastante para a noite dentro, já depois de ter sido divulgada a capa do Record aqui na CMTV, e que dizia precisamente que tinha havido uma reunião, revelava que tinha havido uma reunião. E praticamente o que temos hoje escrito no Record Online, desde as 8h08 da manhã, foi precisamente, essencialmente, isto que o Marcos Braz disse. Deixando claro que se existe algum problema entre Jorge Jesus e o Benfica, envolvendo os adeptos do Benfica, Jorge Jesus, a direção do Benfica, seja quem for, o Flamengo não tem responsabilidade nisso, porque isso já existia antes do Flamengo chegar a Lisboa. E ele deixou isso claro. Agora, nota uma coisa, este agastamento do Sr. Marcos Braz só pode ser explicado de alguma forma. Ou, como o Sr. Marcos Braz é uma pessoa que é da plena confiança de Jorge Jesus, é uma pessoa que mesmo para os meios portugueses tem demonstrado uma grande competência como dirigente e tem uma excelente imagem, quer no futebol brasileiro, quer mesmo aqui em Portugal. Para ele estar aborrecido com esta declaração de João de Deus, é porque há algo, ou pelo menos custa-me acreditar que não seja assim, deve haver algo naquilo que João de Deus disse hoje ao início da tarde que não está a bater certo com a conversa que Marcos Braz e Bruno Spindel tiveram com Jorge Jesus. Independentemente de tudo, e daqui a pouco vamos ouvir seguramente boas explicações para o facto de Jorge Jesus ter recebido dois responsáveis de um clube que o quer contratar a 48 horas num jogo importante, autorizado pelo Presidente do Benfica, seguramente haverá excelentes justificações para isso, não me parece que haja um adepto do Benfica que ache uma coisa dessas normal. Custa-me até a crer que dentro da direção do Benfica haja gente que ache isto normal, custa-me sinceramente a crer, a não ser que haja alguns yes men na estrutura que digam ao Rui Costa que está tudo bem, que não haja pessoas a dizer ao Presidente Rui Costa
Esta provavelmente não foi uma boa decisão. A partir deste momento o Benfica não pode fazer queixa à FIFA se achar que Jorge Jesus está a ser assediado, não pode tomar nenhuma posição de força perante o Flamengo, a partir do momento que permitiu que Marcos Braz e Bruno Spindel, porque é isso que foi dito, falassem diretamente com Jorge Jesus. Qualquer dirigente de um clube que fala com um treinador, a partir daí, Rui Costa podia controlar o que Jorge Jesus ia dizer. O Jorge Jesus até podia ter dito a Rui Costa que ia recusar uma eventual proposta. Agora, nunca ao Benfica, porque não falou com o Flamengo, não houve conversações diretas até agora, poderia ter a certeza sobre o que é que o Flamengo ia colocar em cima da mesa. O que é que o Flamengo ia dizer ao Jorge Jesus? Que proposta é que o Flamengo podia fazer se fizesse, e há quem continua a dizer que fez? Eu não tenho essa informação. Portanto, a partir daí, parece-me que seria a decisão mais razoável em primeiro lugar, e eu fiquei, atenção, e digo desde já, com todo o respeito, eu fiquei muito surpreendido de Jorge Jesus ter recebido as pessoas do Flamengo. Eu disse desde o início que não acreditava que Jorge Jesus, antes do dia 30, tomasse café, chazinho, fosse que fosse, com ninguém. Fiquei muito surpreendido. E mais surpreendido pelos bichos está o Sr. Marcos Braz, pela reação que teve nestas declarações, por ver João de Deus a sair a terreiro a dizer que afinal... Olhando precisamente para estas declarações e antes de falarmos sobre o ponto de vista do Benfica, Otávio, estas declarações do vice-presidente do Flamengo, a que depois já de ter estado com Jorge Jesus, depois de tudo o que foi dito hoje por João de Deus pelo Benfica, continua a dizer que o objetivo do Flamengo é continuar o projeto que iniciou com Jorge Jesus em 2019. Contraria ou não a ideia de que Jorge Jesus recusou voltar e já fechou essa porta? Mariana, não tenho bola de cristal, não sou vidente, não posso extrair das declarações do Marco Braz coisas que ele não disse. Não posso, nem devo. Ele foi muito claro foi também o comunicado do Benfica, as declarações do João de Deus, de pessoas que estiveram dentro do projeto, e que tiveram conhecimento de que eventualmente as pessoas se encontraram, sabiam-se, e aquilo que se trai é que, efetivamente, como foi anunciado, não por nós, que havia um contrato já elaborado, um contrato feito, um acordo. Aquilo que eu tenho que fazer é acreditar nas pessoas que lá tiveram, não nos eventuais que superaram-nos ao ouvido, ou têm bola de cristal, ou outro momento qualquer, então não me refiro ao Vítor, pode haver muitas bolas de cristais. Ou bola de Berlim. Ou bola de Berlim. Pode haver e muito mais. Mister, eu ainda estou para perceber como é que o Jorge Jesus disse não ao Flamengo e os dirigentes do Flamengo hoje continuam a dizer que querem continuar o projeto com o Jorge Jesus. Opá, são malucos, de certeza. São os dois loucos da cabeça. Mister, é muito rápido e agradeço não me ter interrompido, não vou interromper assim. Mas só uma coisa. Mister, não é não. Não é não. Se o Jorge Jesus ontem à noite esteve reunido com o Flamengo e disse não, deslarguem-me da mão que eu não quero ir para o Brasil, porque é que o Sr. Marcos Braz e o Sr. Bruno Spindel hoje passam o dia a falar de Jorge Jesus? Há qualquer coisa aqui que não estava a ter certo. Perguntei. É só essa a dúvida que eu tenho, mais nada. E atenção, estamos a falar de pessoas, Mister, muito rápido. Estamos a falar de pessoas com as quais Jorge Jesus tem uma grande amizade. Portanto, não é aquela situação de estar a dizer que eles não sabem o que dizem, estão contra o Jorge Jesus, a querer arranjar problemas ao Jorge Jesus. Têm uma grande amizade com o Jorge Jesus. E continuam a dizer que o projeto é para continuar quando querem nos convencer a toda a força. Ontem à noite o Jorge Jesus disse que não, esqueça o Flamengo, não vou para lá de maneira nenhuma. E eles hoje continuam a dizer que o projeto com o Jesus é para continuar. Não consigo entender. Mas se calhar sou eu, Mister. Peço imensa desculpa. Agora não interrompo mais. Diga, Otávio, para concluir o raciocínio. Ou tu acreditas naqueles que estiveram lá e naqueles que têm conhecimento direto... Atenção que eu digo que não há proposta. O Flamengo não fez nenhuma proposta concreta. Atenção, mas sabes que hoje saiu que já havia um contrato assinado, que havia tudo. Sabes? É verdade. Portanto, isto é uma pura mentira. Mas a minha pergunta também não foi sobre essa informação. A minha pergunta também não foi sobre essa informação. Foi sobre aquilo que disse Marcos Braz e aquilo que disseram Benfica e João de Deus. Aquilo que Marcos Braz disse é uma coisa normal e natural. A Mariana esteve lá, como eu tive, como outras pessoas lá tiveram, e perceberam que a seguir a todo aquele êxito e à relação que existia entre o Jorge Jesus e o Flamengo, depois houve todo um terremoto, se assim podemos dizer, no Flamengo. Não ganhou nada, segundo parece. Não ganhou nada. E obviamente que estes dirigentes têm que justificar aquilo que insinuaram para a família do Flamengo. Hoje, na televisão brasileira, não se falou nada da estadia destes senhores aqui. Nada, zero.
A massa associativa, os adeptos, os 50 milhões que dizem que existe do Flamengo... Você sabe que estas imagens eram de uma televisão brasileira. Sim, um canal brasileiro, sim. Era de um canal brasileiro. Mas... Estas declarações de Marcos Braz eram a um canal brasileiro. Eu vi. Mas não houve comentários nenhuns, não houve nada. E no Globo Esporte, ainda fui agora ao site do Globo Esporte e está a abrir o Jorge Jesus, o caso Jorge Jesus. Deixa os sites. Não aprofundaram nada. Globo Esporte. E eu estou atento àquilo que lá se passa. Eu sei. Pronto. Até passaram umas alegadas declarações de Jorge Jesus a um amigo nosso. Não. Passaram as declarações do João de Deus. As declarações... Um amigo nosso até citou alegadas declarações de Jorge Jesus. Alguém passou essas frases de Jorge Jesus. Eu estou-te a dizer a ti que passaram as declarações do João de Deus lá. Sim, é verdade. E nós também ainda vamos falar sobre essas declarações, Mariana... o Otávio e o Vítor, mas também o Diamantino e o Fernando, que ainda não falaram sobre esta questão. Obrigado, Temos várias novidades ainda sobre este tema e vamos perceber também qual é que é o posicionamento em relação àquilo que foi dito pelo Benfica. É seguir a um curto intervalo nesta ligadora. Até já. Jorge Jesus quer cumprir contrato com o Benfica porque acredita que vai conquistar títulos pelo clube esta época. Segundo apurou a CMTV, é por isso que o treinador recusa sair para o Flamengo neste momento. Jorge Jesus quer cumprir o contrato com o Benfica até ao fim, só admite sair se for a direção de Rui Costa avançar para esse cenário, em caso de maus resultados. A CMTV sabe que Jorge Jesus não está preocupado por perder a possibilidade de voltar ao Flamengo. Acredita que se deixar o Benfica no final do contrato, vai ter vários clubes interessados. O Benfica confirmou a notícia avançada pela CMTV sobre a continuidade de Jorge Jesus. Em comunicado é dito que tanto o Benfica como Jorge Jesus refutam cabalmente a existência de qualquer acordo com o Flamengo para a mudança do treinador da Luz para o clube brasileiro. Tal como o Correio da Manhã avança hoje, o Benfica diz que Jorge Jesus não quer voltar ao Brasil, mas sim voltar a ser campeão pelo Benfica. O Clube da Luz realça que Jorge Jesus tem contrato e está concentrado nos objetivos desportivos do Benfica. O vice-presidente do Flamengo diz que o objetivo do clube é retomar o projeto iniciado com Jorge Jesus. Marcos Braz falou ao final da tarde. Em declarações ao canal brasileiro TNT, o dirigente disse que o objetivo da viagem a Portugal é retomar o projeto iniciado em 2019 com Jorge Jesus. Garante ainda que o objetivo não é de forma alguma causar problemas ao Benfica ou alimentar polémicas. Sobre o encontro de ontem com o treinador do Benfica, Marcos Braz diz que deve ser João de Deus a esclarecer as pessoas, uma vez que foi ele quem falou publicamente sobre o que aconteceu. Diamantino, é aceitável que a poucas horas, a 48 horas e a 24 horas também, seja possível que o treinador do Benfica esteja com dirigentes de um outro clube com a autorização do presidente do Benfica, como disse publicamente o treinador adjunto? A mim não me faz confusão absolutamente nenhuma. As pessoas são livres de falar com quem querem. Ainda por cima, dois amigos muito próximos que vêm do Brasil a Portugal não têm, na minha opinião, mal absolutamente nenhum, embora a situação do Benfica nesse aspecto não seja a melhor já há alguns tempos. Mas não me faz confusão absolutamente nenhuma. Aquilo que me faz... Mas não foram amigos que vieram cá, são dirigentes do Flamengo a dizer que querem levar os Jorge Jesus para o Brasil. Calma. É um bocadinho diferente. Calma, não te enerves. Ok, mas força. Calma. Quando ouvires tudo, pronto. vais perceber. Pronto, sim, já faz sentido. Pronto. Abre o livro, Tininho, abre o livro. Não tenho livros para abrir, não tenho. Sabes que eu não tenho... Eu sei, estou a brincar, amigo. Não tenho... Aliás, se alguém que me está a ouvir quiser me elucidar de alguma coisa, está à vontade, está aqui o meu telefone. Podem-me ligar à vontade para eu... Uma cartilhazinha, queres uma cartilhazinha, amigo? A cartilha não chegou hoje. Uma cartilhada. Podem-me informar, sabes bem, e o Fernando sabe isso perfeitamente. Estou à vontade completamente, o Vítor também já sabe. Sim, senhor Diamantino. Acho, Diamantino, que a amizade que Jorge Jesus tem com estes dirigentes justifica tudo aquilo que aconteceu ontem. As amizades não me metem confusão absolutamente nenhuma, as pessoas se encontrarem, conversar. Aquilo que já me mete alguma confusão, seja do que forem falar, de contratos, de passagens no Brasil, seja aquilo que for, aquilo que já me mete confusão é se eu convido alguém para ir à minha casa, como é que sabe, quer dizer, como é que isso se torna público? E pior ainda, como é que as conversas que nós temos com os amigos se tornam depois públicas? É só isso me mete-me alguma confusão. E não te faz confusão, por exemplo, que o Benfica, segundo o João de Deus, tenha dado autorização para este encontro acontecer? Não, e tenho, conhecendo também um pouco do Rui Costa, como conheço,
tenho a certeza que o Rui Costa tomaria uma posição muito forte sobre este assunto se este encontro com Jorge Jesus não fosse do seu conhecimento. Portanto, julgo que o encontro de Jorge Jesus com os seus amigos brasileiros, dirigentes do Flamengo, foi com o conhecimento, julgo eu, do Rui Costa. Depois também, segundo me percebi, vem em consonância aquilo que João de Deus disse, parece-me que é a verdade sobre o assunto. Agora, há outra coisa, isto é a verdade sobre os assuntos que foram, ou que estamos a comentar neste momento. Agora, há outra coisa que é a especulação que nós podemos fazer. E a especulação que nós podemos fazer, principalmente eu, como treinador e já andar no futebol há 40 e muitos anos, é saber que estas coisas muitas vezes valem o que valem. Todos os treinadores, já se falámos isso e vou dizer uma frase que é quase chavão, quer dizer, que é os resultados é que contam. E toda a gente percebe que aquilo que hoje estamos aqui a discutir, uns com alguma especulação, outros com algumas mentiras pelo meio, outros sem saber absolutamente nada do que é que se passou, sabemos que estas próximas 2 semanas, 10 dias, serão cruciais para poder o treinador sair ou não. Até pode perder os 2 jogos e a direção do Benfica entender que ele possa ficar. Portanto, isso aí já é especulação. Sobre esse ponto de vista também já vamos falar. Mas é sobre isto que gira à volta estes encontros. Os dirigentes que vieram do Brasil podem dizer aquilo que quiserem. Eu aí estou um pouco de acordo com aquilo que o Vítor Pinto disse, que é, se o Jesus não quiser ir, não vai e acabou. E acabou a conversa. E aí estou completamente de acordo. Mas nós sabemos que o futebol não é assim. As coisas que os dirigentes do Flamengo parecem dar a ideia que continuam a acreditar que é uma possibilidade em aberto, não é? E não sabemos se não é. Como é que sabemos? O Jesus pode partir do Benfica, pode perder, por exemplo, os 2 jogos com o Porto. O Benfica despedir Jorge Jesus. Pode o Benfica perder os 2 jogos no Porto e ser o próprio Jorge Jesus a querer sair. Não sabemos, quer dizer, eu não estive em casa do Jesus, não sei o que é que o Jesus pensa, não faço a mínima ideia. Sei é que isto no futebol é a coisa mais normal que há. Hoje é uma coisa, depois dos resultados são outra. Eu acredito perfeitamente, Posto nesses por termos, exemplo... obviamente que é algo Mariana, normal, mas aquilo a que assistimos durante o dia de hoje não se pode dizer que tenha sido uma situação muito comum, sobretudo quando estamos a poucos dias os dirigentes do Flamengo, há 2 dias e hoje é um dia apenas, não é? De um clássico decisivo e Mariana, sabendo que ainda há um outro clássico também decisivo logo na semana seguinte. Não é bom para a equipa, isso não é. Agora, ninguém tem culpa disso, dos dirigentes do Flamengo virem a Portugal e todos os dias falarem a toda a hora, a todo minuto e dizerem aquilo que lhes apetecer. Agora, mas não foram só os dirigentes do Flamengo que falaram, também falou o adjunto Jorge Jesus, sim, a confirmar que tinha havido esse encontro. Que foi dito, que o Benfica tinha dado autorização, que tinha falado com o Rui Costa, com o Rui Pedro Brás, tudo aquilo a que assistimos hoje não é algo... Eu não sei se já tinha acontecido alguma vez no futebol português, mas daqui a pouco o Vítor já me vai ajudar nesse sentido. É verdade. Mas também não é muito usual, nem é muito normal. Mas, Mariana, conhecendo nós o futebol português, alguém duvida que se o Benfica ganhar estes 2 jogos no Porto, que o jogo a seguir no Estádio da Luz puderem lá estar 50 mil pessoas, não está tudo a aplaudir o Jesus e a equipa? Já lá iremos também a esse ângulo. Mas que leitura é que fazes, Fernando, do facto de o Benfica ter dado autorização para que acontecesse um encontro entre o treinador do Benfica, que está em final de contrato, que está a poucas horas de jogos importantíssimos, de um jogo importantíssimo, e ter dado essa autorização para que eu respeito todas o encontro acontecesse? as opiniões e respeito e aceito todas as opiniões. Mas há aqui uma coisa que me parece ser fundamental. Vamos lá ver. Quando a direção do Benfica autoriza Jorge Jesus a falar com um clube que foi feliz, que anda nas televisões, a dar entrevistas, a dizer que o quer levar para lá, que quer o Jorge Jesus, que quer o Jorge Jesus. Eu só vejo uma forma de ver estas coisas. A direção do Benfica está interessada que o Jorge Jesus vá embora. Senão não autorizava, é o que eu acho. Por muitas voltas que se possa andar aqui a dar, não é? Agora, o Jorge Jesus é ele que decide. Ele é que decide se quer ir, se não quer ir, e tem todo o direito de querer ir. Deixou marca, é um treinador que deixou um cartel fantástico no Brasil, excelente treinador. Então, mas vamos lá ver. Temos 2 jogos importantes. Benfica tem 2 jogos importantes agora. 2 dias antes, a direção do Benfica autoriza. A direção do Flamengo, que estão aqui há 3 ou 4 dias a dar entrevistas, que quer ir beber o café com o Jorge Jesus, quer ir à casa do Jorge Jesus. É para quê? É só para se cumprimentarem?
Não, acho que não faz sentido, peço imensa desculpa. Eu só vejo desta maneira. Respeito todas as opiniões. A direção do Benfica, ao autorizar isto, quer que Jorge Jesus vá embora. Quer que negocie, independentemente, eu digo mesmo, independentemente do resultado do próximo jogo, os dois é diferente, quer que o Jorge Jesus negocie com o Flamengo e o Flamengo negocie com o Benfica. É o que eu acho. Fernando, eu não acho muito normal. Tininho, qual é a forma? Eu não acho normal. Desculpa. Qual é a forma de uma direção? E não se pode achar normal um treinador tentado a ser, apesar de Jorge Jesus. Tem os objetivos dele, está na Liga dos Campeões, está em todo o lado. Pode ser campeão nacional, ganhar a taça da Liga, tudo. Eu não acho muito normal, depois da contestação, que Jorge Jesus está a ser alvo, e tu sabes disso que vais ver os jogos, e está a ganhar, mal ou bem, vai ganhando os jogos, está em todas as frentes. 2 dias antes, depois desta contestação toda, 2 dias antes dos jogos importantes, o Rui Costa ou a direção autorize um clube que está apaixonado por Jorge Jesus a se encontrarem para decidir o futuro do treinador. Qual é a forma que tu tinhas de proibir o treinador de falar com 2 amigos que são dirigentes de um clube? Qual é a forma? Mas isto aqui, Tini, não vamos mandar areia para a cara das pessoas. Então qual é a forma? Amigos. Então se as pessoas estão a dizer que querem o Jorge Jesus, vêm do Brasil, querem o Jorge Jesus, querem continuar com o projeto de Jorge Jesus, é só amizade. Vão fazer um café. Não, estou-te a perguntar. Não vamos por aí, qual é a forma que tu encontras... Acho eu que não é correto andarmos a enganar as pessoas, acho eu. Qual é a forma que tu encontras de proibir as pessoas de se encontrarem? Agora, ele aí decide o que ele quiser. E acho muito bem que... E ele, Jorge Jesus, já disse, eu atualmente treino quem eu quiser. E acho muito bem agora. Não acho muito normal. Isso é outra conversa. Eu não acho normal. Estou a perguntar qual é a forma... O que eu estou a perguntar é qual é a forma... Eu não estou a criticar o Jorge Jesus, atenção. Qual é a forma que tu encontras de proibir critica a postura da direção. Critica a postura da direção do Benfica, numa altura destas, que Jorge Jesus está a ser altamente contestado, ter umas pessoas do Brasil aqui interessadíssimas que Jorge Jesus vá para o Brasil, autoriza um encontro. E tu sabes... Ao autorizar um encontro, que tu se fosses dirigente do Flamengo, o que é que tu pensavas? Se o Benfica eras dirigente do Flamengo e o Benfica autorizava a te encontrares com o Jorge Jesus, o que é que tu pensavas? Espera aí, que está quase. A direção do Benfica quer que o Jorge Jesus vá embora. Acho eu. Pensava eu, posso estar enganado. Se calhar estou enganado. Só 2 minutinhos. Desde quando é que 2 amigos e que tiveram uma relação... Vamos ouvir, que eu ouvi e não interrompi ninguém. Todos podem especular e entrar na especulação. Há uma coisa que o Vítor disse, é que efetivamente não houve qualquer proposta. Ponto. Ponto final. Não acredito nisto. Ponto final. Não acreditas que acreditar. Eu te respeitei-te, tu respeitas o que eu vou dizer. Aquilo que existe aqui é um dirigente que prometeu no Brasil, alto e bom som, que vinha contratar o Jorge Jesus e criou o Jorge Jesus. E aparecem as declarações do... Como é que ele se chama? Do João de Deus. E que diz que não há hipótese nenhuma. Eu estava a ver o programa no Brasil e isto caiu como uma bomba nos seguidores, nos torcedores do Flamengo, que estavam à espera que efetivamente acontecesse o contrário. E obviamente, para se salvar um bocadinho, o nosso amigo Braz, muito respeitável, teve que voltar a demonstrar esse interesse. Agora, que culpa tem o Jorge Jesus... Otávio, vou ter de eu interromper porque vamos agora dar um alerta CM. Este é um alerta CM. É uma declaração de Jorge Jesus. O treinador do Benfica enviou esta declaração para um site brasileiro, o site do Globo Esporte, e disse Jorge Jesus aquilo que também já tinha dito a um jornalista brasileiro, que também já aqui tínhamos dado essa informação, porque ao início da tarde houve um jornalista brasileiro que aqui já citámos, que tinha revelado, que tinha falado com Jorge Jesus, que lhe tinha dito exatamente a mesma frase que agora Jorge Jesus também fez questão de enviar ao Globo Esporte
Sport, meio de comunicação brasileiro, disse que não é o que eu quero ou o que o Flamengo quer, tenho contrato até maio, não tenho hipótese de sair antes. Foi esta a declaração que Jorge Jesus deu ao Globo Esporte, já depois de também ter sido citado por um jornalista brasileiro durante a tarde, Vene Casagrande. A ideia era a mesma, mas há aqui também um acrescento em relação àquilo que tinha dito já esse primeiro jornalista, porque dá esta primeira frase: não é questão de querer ou o Flamengo querer, portanto deixa em aberto. Que o Flamengo quer é mais ou menos evidente, ou é evidente neste momento, porque Marcos Braz já o disse, vice-presidente do Flamengo. Em relação ao Jorge Jesus, também diz que não é uma questão de não querer ir para o Flamengo, simplesmente tem contrato até maio e não tem hipótese de sair antes. São declarações que Jorge Jesus enviou ao Globo Esporte. A imprensa brasileira tem estado a ferver com notícias em relação ao treinador português, depois do dia de hoje, também marcado pelas declarações de João de Deus. E agora esta novidade também. Vês aqui alguma diferença nesta segunda posição de Jorge Jesus em relação ao que ouvimos também de João de Deus? É curioso que o Jorge Jesus, na declaração que enviou para o WhatsApp, diga: isto não é o que eu quero. Tenho contrato até maio. Agora, se pudermos pôr a declaração outra vez, está lá tudo dito. Isto não é como eu quero, não é vontade dele, nem é vontade do Flamengo, e sabemos qual é a vontade do Flamengo. Não é o que eu quero ou o que o Flamengo quer? Tenho contrato até maio. Portanto, está a dizer... Se fosse por ele, ia para o Flamengo, mas não vai agora porque tem contrato com o Benfica. Não, é essa a leitura que fazes? Como diria o Mr. Otávio Machado, eu não posso estar a dizer coisas que não estão aqui escritas, mas como alguém diz, temos que fazer a interpretação de texto, e estamos habituados a escrever e a ler, aquilo que eu vejo aqui é o Jesus a dizer... Só faltou dizer, infelizmente, não é como eu quero nem como o Flamengo quer. Um advérbiozinho de modo tinha ficado perfeito. Mas infelizmente não é como eu quero nem como o Flamengo quer. Olha, fica até mais. Declaração, Otávio, já agora. Não, aquilo que está ali escrito não é aquilo que o Vítor queria que tivesse lá escrito. O Vítor queria que lá tivesse... Eu disse que não havia proposta, mister. Por favor, pá, não me meta nessa confusão, cara. Aquilo que eu estou a dizer e volto a dizer, o Marco Braz está em situação muito difícil. Mas o que é que o Otávio lê desta frase de Jorge Jesus? Foi Jorge Jesus que disse ao Globo Esporte, sim. Aquilo que o Jorge Jesus sempre disse. Sou eu que tem contrato enquanto o Benfica não libertar do contrato, não pode ir para o Flamengo. Sou eu que decido a minha vida a partir do término do contrato. É isso que está ali. Então, o que é que quer dizer com isto não é o que eu quero ou o que o Flamengo quer? Mariana, aquilo que está ali e que eu ouvi já milhentas vezes, e acho que se todas as pessoas tivessem a liberdade para dizer eu decido o meu futuro, obviamente que este país era melhor e não tinha tanta corrupção a diversos níveis. As pessoas dizerem aquilo que pensam e serem elas a decidir a sua vida. E o Jorge Jesus sempre disse e repetidas vezes, até alguns acharam mal, até criticaram-me por isso, eu é que decido a minha vida. Fernando, Mariana, ali está a dizer Jorge Jesus, eu é que decido a minha vida, ou é outra a leitura que fazes ali daquela frase? Não, ele já tinha dito isso. O que diz ali, não, mas é corajoso, Jorge Jesus está a dizer isto não é como eu quero. Isto não é como eu quero, tenho contrato até maio. Aqui ninguém está a criticar a postura de Jorge Jesus, ao contrário do que se possa estar a pensar. O que está aqui, o que eu acho, está tudo Jorge Jesus. Não, zero Jorge Jesus. Não, pelo contrário. É um treinador desejado e acho muito bem. O que eu acho, e volto a dizer, e volto a afirmar, não acho normal. Pá, não venham com a treta dos amigos, já são amigos. Estão vindo do Brasil. Para quê? Para beber um café com o Jorge Jesus? Sabendo que querem o Jorge Jesus? Que é um treinador amado e desejado, é um ídolo no Flamengo. E a direção do Benfica, numa altura destas jogos importantes, autorizam um encontro? É pá, peço imensa desculpa. Eu não acho isto normal. Pá, se as coisas... Mas como o futebol está sempre a dar tantas voltas, e está sempre a inovar, há sempre inovações, não é? Agora, as inovações não é o que se quer ver, ou o que se quer fazer. As coisas é o que parecem. E aqui não me parece normal, volto a dizer, não me parece normal uma pessoa, um clube, autorizar um treinador que é desejado, ou uma direção a falar com o treinador. E fez também um comunicado. Só isso, acho eu. Diamantino, o Benfica também fez um comunicado. Achas que estas declarações de Jorge Jesus vão no seguimento do comunicado? Deviam ter acontecido desta forma? O que é que achas? O comunicado do Benfica e estas declarações do Jorge Jesus a mim dizem muito pouco. Isto vai de encontro àquilo que eu disse há bocado. Dizem muito pouco, porque o futebol não é assim. Uma coisa é nós estarmos a dizer isto, outra coisa é o comunicado do Benfica,
outra coisa é aquilo que o Fernando está a dizer. Mas atenção, o Benfica, há uma diferença entre esta posição de Jorge Jesus e do Benfica, porque Jorge Jesus diz que não tem hipótese de sair antes. O Benfica só diz que Jorge Jesus tem contrato. E quer ser campeão pelo Benfica. Quer ficar para ser campeão pelo Benfica. Mas isso é o que se pode dizer, Mariana. É aquilo que eu te estou a querer dizer. E estou a dizer aos nossos espectadores. Isso é aquilo que nós dizemos. É aquilo que o Jesus diz, é aquilo que o Benfica diz. E a realidade do futebol não é essa. A realidade do futebol tem a ver, na minha opinião, tem a ver com, em 80%, não vou dizer a 100%, pode não acontecer aquilo que eu... e por isso eu não vou arriscar os 100%, mas pode muito bem acontecer... o Benfica não ganhar estes 2 jogos e toda a gente percebe e toda a gente sabe que a posição de Jorge Jesus fica muito fragilizada no Benfica e mesmo a posição da direção do Benfica e do Rui Costa ficaria fragilizada se perdesse estes 2 jogos, fosse eliminado na Taça de Portugal. Pode acontecer, são situações normais, mas no momento que o Benfica vive e que Jorge Jesus vive no Benfica, era muito arriscado para Jorge Jesus e para a direção do Benfica. Tendo Jorge Jesus essa possibilidade e havendo a possibilidade também para o Benfica, se isso viesse a acontecer, que eu espero que não aconteça, mas se isso viesse a acontecer, era o melhor dos 2 mundos para toda a gente. Ó Diamantino, essa ladainha... Era o melhor dos 2 mundos para toda a gente? Essa ladainha já é osso, desde o início de temporada, se ele não tivesse acesso à Liga dos Campeões. Ou então, posteriormente, se não passasse aos oitavos. Essa ladainha já é osso. Eu já disse há É uma história repetida. Olha, é uma história repetida. Podes dizer, Diamantino, podes dizer, e é verdade. Eu já disse há Os jogadores estão sempre com a mala feita. Os treinadores estão sempre com a mala feita. Os treinadores estão dependentes dos resultados, para ele ou qualquer outro. E o Jesus tem sido dito e escrito desde o início de temporada, que se não passar à Liga, se não tiver acesso à Liga dos Campeões, vai sair. Se não passar aos dados final, vai sair. Por isso eu deixei em aberto que mesmo perdendo, pode acontecer que fique. São resultados. Os resultados mesmo contam. Para qualquer treinador. Ora, nem mais. Ponto. Para dar, Vítor, uma maior importância do que, pelo menos, o Diamantino, aquela frase que Jorge Jesus diz. É ou não para dar importância? O Jorge Jesus, evidentemente, grande treinador, mas a mandar mensagens pelo WhatsApp, evidentemente, não é praia dele. Portanto, e se fosse para dar uma tanga a um jornalista, teria que ser escrita a coisa de outra maneira. Pronto. E neste caso, eu acho que o Jorge Jesus foi um ato de coragem, porque está claramente a dizer para o Brasil que muito que goste do Flamengo, por muito que goste do futebol brasileiro e por muito que se possa não sentir protegido aqui no Benfica, porque, desculpa, e eu peço imensa desculpa, mas muitas das informações que os dirigentes do Flamengo têm sobre a falta de proteção que Jorge Jesus entende que tem no Benfica e não vou ser desmentido quanto a isso, porque são demasiados casos seguidos. E o Jorge Jesus gostaria de ser melhor defendido, como foi defendido no Brasil por Marcos Braz no início, quando chegou ao Flamengo, e foi fundamental para o Jesus ter o sucesso que teve depois. Muitas das coisas que o Flamengo tem conhecimento neste momento resultam, precisamente, de informações que vão do Jorge Jesus. Deixa-me só repetir a frase que estamos a ler e para quem nos está a ver também perceber exatamente o que é que aconteceu. A parte de baixo também é importante, Mariana. Já tinha dado uma declaração hoje ao início da tarde a um jornalista brasileiro. Na altura tinha dito apenas que tinha contrato até maio, que não havia hipótese de sair. Agora volta a enviar uma declaração, desta vez ao Globo Esporte. É explicado nesta notícia que esta frase foi escrita por Jorge Jesus através da aplicação do telemóvel WhatsApp, ou seja, foi por uma mensagem de texto a que Jorge Jesus escreveu exatamente o que estamos a ver no nosso ecrã. Jorge Jesus, a resposta à pergunta do Globo Esporte, que perguntou, e está escrita também a pergunta, como é que Jorge Jesus encarava todo o frisson em torno do nome dele e do Flamengo. A resposta de Jorge Jesus foi: isto não é o que eu quero ou o que o Flamengo quer. Tenho contrato até maio, não tenho hipótese de sair antes. Foi esta a frase que Jorge Jesus enviou através de uma mensagem de telemóvel a um órgão de comunicação brasileiro que o reproduziu já esta noite e que aqui demos já em alerta CM, e destacou-se inevitavelmente aquela primeira frase, mas achas que também pode ter sido pela forma como aconteceu esta comunicação, é isso? Mariana, a partir do momento... Deixa-me só realçar, porque o Fernando também estava a chamar a atenção, está ali também nesta notícia a dizer que os dirigentes do Flamengo adiam a volta ao Brasil para dia 30, data do Porto-Benfica, decisivo para... Não. É impossível. Os dirigentes do Flamengo já sabem que o Jorge Jesus não vai para o Flamengo, aconteça o que acontecer, vai ficar no Benfica para ser campeão.
Pá, vão ficar até ao dia 30 aqui a fazer o quê? Pá? Não, isto de certeza Não que é é o um engano Carvalhal? do Globo Esporte. O Globo Esporte está enganado, de certeza. Então não é o Vitor, não é o Carvalhal que vai? Não é o Paulo sei, Mister, está a dar Sousa? uma notícia em primeira mão. Não Tu é é que porque nós deste, demos tu é aqui que já deste. essa Está a dar aqui uma notícia notícia em primeira demos mão. à tarde, Não é o aliás, Paulo Sousa. demos aqui também em exclusivo que Carlos Carvalhal não vai ser o próximo treinador do Flamengo. Demos essa notícia hoje à tarde no mercado, porque tivemos essa informação junto de fonte do Braga. E agora estamos a ver também a notícia já destacada, há pouco tínhamos visto esta frase naquela declaração, na notícia sobre a declaração de Jorge Jesus, e esta é uma outra notícia também que está no site do Globo Esporte, que está a realçar que os dirigentes do Flamengo adiaram o regresso para dia 30, data do jogo entre Porto e Benfica, que é decisivo para Jorge Jesus. É desta forma a que no Brasil se está a falar sobre o jogo do próximo dia 30, e se o Flamengo não tiver um treinador até lá, tudo isto mostra que a porta está ainda aberta para Jorge Jesus. Eu ainda não tinha falado dessa parte. O que eu vejo Sim, aqui, assim, lá estou eu a ver outra vez, se calhar sou só eu a ver isto. O que eles estão à espera, os dirigentes do Flamengo, ao contrário, que não desejam mal ao Benfica, aquelas trapalhices todas, é que o Benfica perca estes 2 jogos. O que eles estão à espera é isso. É simplesmente isso. Não há outra leitura. Não venham com tretas, com trapalhices, não há. Mas eu acho isso legítimo. É um treinador que deixa uma marca fantástica no Brasil. E querem o homem a todo custo. Eu acho isso normal, não sei qual é. Fica tudo muito escandalizado, está tudo muito amedrontado. Ai. Só se eles vieram cá trazer o quê? Passar o Natal cá, porrer, é o frio, trazer uma camisolinha do Flamengo para o Jorge Jesus, não é? Vieram cá, apeteceram vir cá. Vamos ali ter com o Jorge Jesus, já não o vemos há muito tempo e tal. Vamos ver o que é que isto dá. Eu acho isto normal. Peço imensa desculpa, qual é o problema de um clube, os dirigentes que gostam de um treinador, teve um trabalho fantástico, e andamos aqui com tangas, com o outro, e vai para Braga, e vai para aqui, e vem para trás, e vai para o lado. Não! O objetivo, claro, é Jorge Jesus. Agora, se consegue ou não se vai saber. Ponto, qual é a dificuldade de dizer isto? Em que é que se belisca Jorge Jesus nisto? Zero. Só se valoriza um treinador fantástico. Ponto. Vamos deixar de andar a rabejar. Pelo amor de Deus. Os dirigentes do Flamengo consideram que o clássico com o Porto é decisivo e há um clássico já amanhã. Os 2 clássicos com o Futebol Clube do Porto vão ser importantes para a continuidade de Jorge Jesus no Benfica. O objetivo da direção de Rui Costa é que o treinador cumpra o contrato até ao fim, mas tudo vai depender dos resultados. O Benfica defronta amanhã o Futebol Clube do Porto nos 8º de final da Taça de Portugal e uma semana depois volta ao Dragão, na jornada 16 do campeonato. O Benfica está a 4 pontos da liderança, por isso o clássico de dia 30 pode fazer muita diferença na corrida pela conquista do campeonato. Depois dos 2 jogos com o Futebol Clube do Porto, a direção do Benfica vai fazer uma avaliação do trabalho do treinador. Faz sentido, olhando assim para este cenário e posto nestes termos a Diamantino, que Rui Costa ainda não tenha tomado aquela posição de força em relação a Jorge Jesus, não falando, está a dizer que tudo depende destes resultados? O Fernando deve estar com algodão nos ouvidos. O que ele acabou de dizer que era só ele que via, já eu disse há 10 minutos atrás. Que isto só depende de resultados, não tem na minha... Ninguém está a dizer isso, Tininho. Ninguém está a dizer Disseste isso. que só tu é que estás a ver. Não, o que eu disse é... Eu já disse há 10 aqui minutos... com tantas voltas, eu já disse sabe qual é o objetivo Eu já disse há 10 minutos atrás que os resultados... Agora andamos com o quê? Que ver este e ver o outro e está aqui só por estar e mais... É pá, não. Eu já disse, Fernando... Eu não estou a dizer que sou mais perto do que os outros. Não sou. Ouve. Não sou mais perto do que os outros. Eu já disse desde o início que eu disse que isto depende dos resultados para toda a gente. E não me admiro nada, e aquilo que está aí escrito, que nós acabámos de ler, este adiamento e a paixão que os dirigentes do Flamengo têm por Jesus, não é novidade para ninguém, nem é descobrir a pólvora, que adiarem até ao dia 30, que é esperar pelos 2 jogos do Futebol Clube do Porto. Do Benfica com o Porto. Mas isso também não quer dizer, e vou repetir, eu não sou Rui Costa, não faço a mínima ideia, mas pode muito bem acontecer perder os 2 jogos e continuar. Ninguém sabe, quer dizer, eu não sei, e acho que ninguém sabe aqui. Agora, que é o normal do futebol, o que pode muito bem vir a acontecer, isso quer dizer, perde os 2 jogos, a contestação é enorme, o Flamengo paga a cláusula de rescisão, e o Jesus sai. Qual é o problema? Não há problema nenhum nisso. Zero. Não vejo qual é o problema. Agora, se o Jesus não quer sair até ao final, se o Benfica não quer que o Jesus saia até ao final,
Cada um corre os seus riscos. Qual é o problema também? Tanta vez que isso acontece no futebol. Chega a ganhar o clássico da Taça de Portugal ou o jogo com o campeonato vai ser decisivo para Jorge Jesus? Estou perfeitamente de acordo com o Diamantino quando diz que é perfeitamente lícito que o Benfica queira que Jorge Jesus fique até ao final. Acho até extremamente saudável. Convinha que isso fosse devidamente verbalizado. Não foi isso que eu disse. É verdade. Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Jaime Antunes falou, Domingos Soares Oliveira falou, mas a situação evoluiu de uma tal maneira e a partir de ontem, ou a partir de hoje, ao início da tarde, passa a haver um envolvimento institucional do Benfica nesta novela. Eu ia dizer outra coisa, relacionada com circo, mas vou ficar por novela. Portanto, a partir deste momento há um envolvimento institucional do Benfica. E se o Rui Costa deu autorização para o Flamengo reunir com Jorge Jesus, portanto, em breve, creio que os adeptos do Benfica vão querer ouvir alguma coisa do Rui Costa. Desta vez já não é um comentador que está aqui a meter-se com o Rui Costa. Esta pergunta. Achas que Rui Costa podia dizer que não àquilo que aconteceu, sabendo que, e deixa-me só também acrescentar esta informação, sabendo que o Benfica só confirma este encontro depois de já ter saído a informação também na primeira página do Jornal Record, não é? Basta ter acesso ao Google, coisa que a maioria das pessoas têm, para verem o que é que acontece quando há queixas por assédio a jogadores ou treinadores sob contrato. Portanto, como quem manda num clube é o presidente, o Mister não vai levar a mal de eu dizer isto, mas eu nem lhe disse à tarde, eu gostava de ver o presidente Otávio Machado à frente de um clube com a sua disciplina férrea, conhecido como o grande disciplinador de futebol português, a ir um clube ao seu treinador e, ainda por cima, a assumir publicamente. O Jorge Jesus reuniu com o empresário que trabalha com o Flamengo, Bruno Macedo. Os dirigentes já no Brasil diziam que era o Jorge Jesus o objetivo. Chegam aqui e falam, por respeito com os jornalistas portugueses também, o Sr. Marcos Braz disse, e louvo muito esse respeito que tem pelos jornalistas portugueses, que estavam às 5 da manhã à espera dele e estavam à chuva à espera dele. Mas fala e explica a situação. Perante isto, um presidente de um clube português que autoriza que o clube a falar com o seu treinador, passa a estar envolvido neste processo. Portanto, a partir daqui há um envolvimento e até há uma coisa muito importante nisto. Por muito que o presidente Rui Costa pudesse ter a percepção ou a garantia que o Jorge Jesus não se ia comprometer com o Flamengo, ele nunca consegue controlar, porque não falou, e essa é a informação que eu tenho, nem com o Marcos Braz, nem com o Bruno Spindle, não fazia ideia do que é que os dirigentes do Flamengo iam falar com o Jorge Jesus. Que propostas é que iam fazer? Que pressão é que iam fazer? O Jorge Jesus tem cláusula de rescisão, Jorge Jesus? Por exemplo, já se falou da cláusula de rescisão no Brasil, mas o Jorge Jesus, quando renovou com o Flamengo em junho, antes de sair para o Benfica em julho, tinha vários clubes em relação aos quais era permitido ir para a Europa, falámos aqui várias vezes, um deles era o Benfica. Neste caso, aquilo que foi explicado é que quer o Benfica para despedir Jorge Jesus, quer eventualmente um clube para levar Jorge Jesus para o outro lado, teria que pagar 6 milhões ao Benfica. Portanto, é isso que está em causa. Portanto, eu não estou a dizer que no dia 30 o Benfica vai ter que optar entre manter Jorge Jesus à espera que eventualmente alguém venha libertar o Jorge Jesus, ou negociar eventualmente por Jorge Jesus, ou então despedi-lo, porque é um cenário, porque a partir do momento... Mariana, não sou eu que estou a dizer isto, quer dizer, acho que o Mister também fala que o importante são os resultados, Diamantino já falou dos resultados, Fernando Mendes já falou dos resultados, e se calhar por isto, se calhar por estas situações, é que o Flamengo, e eu vi ontem essa hipótese ser levantada aqui, até acho que foi inteligente a forma como foi levantada, mas se calhar por isso, por sentir fragilidade na posição de Jorge Jesus no Benfica, e porquê é que o Flamengo acha que Jorge Jesus está frágil no Benfica? Essa é a pergunta que eu sinceramente às vezes... Porquê é que será que o Flamengo acha que consegue tirar o Jorge Jesus do Benfica? E porquê é que não acha que consegue tirar o Rubem Amorim do Sporting ou o Sérgio Conceição do Porto? Portanto, e aquilo que se passa aqui é que, de facto, o Flamengo apostou forte na contratação de Jorge Jesus e o que se está a dizer no Brasil não é só que vão ficar até 30. Vão ficar pelo menos até 30. Portanto, e como me parece, e podemos também, se for preciso, fazermos umas apostas aqui no envelope, que o Flamengo não vai escolher nenhum treinador até aos dia 30. Mister, e ouviu aqui primeiro isso. Não ouviu no Brasil, nem nos seus amigos do Brasil, nem lá nenhum. Foi aqui que ouviu primeiro a dizer que antes do dia 30 o Flamengo não ia contratar nenhum treinador. Fala com toda a gente, fala com os empresários, ouve toda a gente, vai almoçar e vai jantar, anda pelo hotel, anda por Lisboa, anda aqui pelo país. Mas até dia 30 não vai fechar nenhum treinador. E esta novela, Mister, mesmo para terminar, esta novela só vai acabar no momento em que o Flamengo anunciar um novo treinador que não se chame Jorge Jesus. Só 2 minutinhos, muito rapidamente. É cá aqui, tu disseste que eu, se fosse, não sou, felizmente não sou, nem tenho pretensões a isso. Mas, olhando para isto com olhos de ver e querer ver e não de cá com especulações,
acredito tanto nas pessoas, e o Rui Costa trabalha todos os dias e encontra-se todos os dias com o Jorge Jesus, e não acredito se alguma coisa ou desconfiança houvesse que eles não falassem. Ponto. Isto de um lado e do outro. Por outro lado, houve uma série de nomes envolvidos aqui para determinada altura que iam para o Flamengo que nunca mais acabou. A começar pelo Carlos Carvalhal. E só hoje o Braga desmentiu a saída do Carlos Carvalhal, quando corre a informação de que o Marcos Braz estará em Braga. Ouviu, Vitor? Estará em Braga. Até está. Pois, se calhar até está. Estás a ver? Estás a ver como eu sei? Também sei algumas coisas. Foi por isso que contactámos o Sporting Braga e fonte do Sporting Braga deixou claro que não há nem vai existir qualquer negociação com o Carlos Carvalhal. Então eu posso adiantar mais. O Carlos Carvalhal há muito tempo que deixou fazer parte dos planos do Flamengo. Ponto. Aliás, foi confirmado aqui. Foi confirmado aqui. Mas veio o Paulo Sousa, veio o Vítor Pereira, veio uma série deles. O Paulo Fonseca, nomes postos a circular. Nunca ninguém desmentiu, nem os dirigentes do Flamengo. Portanto, o Jorge Jesus, a partir da altura, esteve fora disto. Completamente fora disto. Na verdade, Jorge Jesus foi o único nome sobre quem os dirigentes do Flamengo falaram desde que chegaram a Portugal. Alguém lhes perguntou disseram que estavam à procura de um treinador, que tinham outras hipóteses também. Os jornalistas fizemos todos o nosso trabalho e demos sempre as informações sobre os outros nomes que estariam na lista, então, mas o Flamengo publicamente só falou sobre Jorge Jesus. Mariana, então como é que os outros nomes aparecem? Se o Flamengo nunca falou, como é que os outros nomes aparecem? Trabalho jornalístico, para mim, Otávio. Trabalho jornalístico. Sim. Portanto, mas o Flamengo havia, portanto, o trabalho jornalístico... Mas isso não quer dizer, o facto de o Flamengo ter alternativas, não quer dizer que o objetivo não seja Jorge Jesus, como o Otávio bem sabe. Mariana, agora se o Jorge Jesus tem contrato, tem que ter alternativas. E o Jorge Jesus, obviamente, eles só têm alternativas quando sabem que o Jorge Jesus não vai. E essas alternativas mas até já ao momento aconteceram. O Flamengo ainda não avançou para nenhuma alternativa. Aliás, e as últimas declarações do Flamengo foram esta noite, já depois de falar com Jorge Jesus, as últimas declarações do Flamengo foram que têm o objetivo de continuar o projeto iniciado em 2019 com Jorge Jesus, já depois de ter falado com Jorge Jesus. Mariana, já disse e continuo a dizer, o Marco Braz, em função das expectativas que criou junto da torcida do Flamengo, perante as declarações do João de Deus, a dizer qual era aquilo que existia no seio da equipa técnica e do seu chefe de equipa, que foi uma bomba que caiu, arrefeceu e terá criado alguma animosidade. Marcos Braz, o dirigente do Flamengo, quer que os adeptos do Flamengo continuem a acreditar que Jorge Jesus é uma possibilidade quando não é. É isso que o Otávio está a querer dizer. É isso que eu estou a dizer. E o Jorge Jesus é zangado com o Marcos Braz, mister? É a leitura do Otávio. E o Jorge Jesus não fica zangado com o Marcos Braz, é que pelos vistos não está zangado com o Bruno Macedo também. Exatamente como eu lhe disse. Olha, mas vocês queriam, e foi aqui falado, se ele reuniu-se com o Marco Costa, se não der conhecimento ao Rui Costa. Agora der conhecimento ao Rui Costa. Falaram. Ninguém viu, assim como ninguém viu o impeditivo, na reunião, o que é que... Diz lá, Vítor. O Bruno Macedo, quando se reuniu com o Rui Costa e com o Rui Pedro Reis, para tratar do assunto do... É verdade, há boas relações entre o Benfica Morato, e o Bruno Macedo. Pronto, diz? É verdade, há boas relações entre o Benfica e o Bruno Macedo. Eu pensava que não havia, estão envolvidos... Não, você sabe perfeitamente que há. Apesar daquilo que aconteceu na Operação Cartão Vermelho, o Benfica continua a manter boas relações com o Bruno Macedo. É que aqui há muitas pontas para se pegar. Olha uma coisa, a pressão sobre o Rui Costa é enorme. Desde sempre... Desde ser a continuidade do vieirismo, desde ter que mandar embora, fazer uma limpeza na sua equipa que foi eleita, desde tudo isso. Tem sido uma pressão enorme. Mas então cedeu à pressão, para deixar o Flamengo e falar com o Jorge Jesus? Não sei a pressão nenhuma. Eu acho que o Rui Costa tem demasiada personalidade para ceder à pressão do Flamengo. O Rui Costa, por aquilo que tem sido dito por toda a gente, até por pessoas dentro falam todos os dias, têm contacto todos os dias. Estão identificados um com o outro. Qual é o problema? Não vejo problema nenhum, desculpem lá. Agora estou com nenhum, mister. Não vejo problema nenhum, desde que não haja má fé, desde que não haja especulação. Agora, se eu quiser ser especulador, vou especular, mas eu não quero especular. Olha, sabe qual era a melhor forma de não haver especulação? Era o Benfica dizer que não autorizava a reunião entre Jorge Jesus e o Flamengo. Assim já não havia especulação nenhuma e ficava claro que o Benfica não queria que Jorge Jesus saísse e o Jorge Jesus já não podia estar a reunir com o Flamengo e a alimentar a especulação. Estás enganado. Isso não impedia a especulação que tem havido. Antes, pelo contrário, ela continuaria. E agora pensava-se, com esta tomada de posição,
que a coisa acabasse. Mas não. Olha, eles vão ficar cá até dia 30 para trabalhar as alternativas, já que Jorge Jesus não vai. É só coincidência. Já todos aqui disseram e já que havia os contrato, foi anunciado um contrato entre eles. Anunciado um contrato de Jorge Jesus, quer da parte do Benfica, embora Jorge Jesus, pelo que sabemos, não ponha a hipótese de sair pelo próprio pé, só admite sair se essa for a intenção do Benfica por causa de resultados, mas já aqui tinhas dito também, Diamantino, que até admite-se a hipótese de Jorge Jesus perder os dois próximos, ou o Benfica, aliás, perder os dois próximos jogos com o Futebol Clube do Porto e mesmo assim Jorge Jesus continuar como treinador do Benfica. Para quando colocas também essa possibilidade, tem a ver com o facto de o Benfica estar nos oitavos de final da Liga dos Campeões? Não, tem a ver com a decisão que os dirigentes do Benfica tomarão. E eu acho que tomando essa decisão por aquilo que se tem visto nos últimos jogos, mesmo ganhando este 7-1 ao Marítimo, aquilo que se vai assistindo e aquilo que se vai ouvindo é que a contestação é grande. E eu digo, porque não sou eu que vou tomar essa decisão, felizmente, que isso pode muito bem acontecer. Agora, se me disseres, ou se me perguntares se é um risco para Rui Costa, por exemplo, perder estes 2 jogos pelo Futebol do Porto, é um risco manter Jorge Jesus, a contestação subirá, é quase insuportável ir ao Estádio da Luz depois ver... Nesse caso, Rui Costa aí sim teria de falar aos benfiquistas? Eu acho que sim, Aliás, mais que falar aos benfiquistas, teria que tomar uma decisão ou de sim ou de não. Agora, acho que correria um risco maior se isso vier a acontecer, que eu não acredito e espero que não aconteça, correria um risco maior de também ele ser um pouco levado nessa contestação. É o normal agora. Pode muito bem acontecer o Rui Costa acreditar no projeto, no Jorge Jesus, e querer continuar com ele até ao final da época, sejam quais forem os resultados. Não acredito muito, mas pode acontecer, não posso duvidar. Agora, vou repetir aquilo que já todos falámos aqui, o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Estou a falar em termos de resultados. Não se sabe. Vamos ver, vamos esperar. Eu achava termos algum cuidado e alguma contenção e esperarmos até ao segundo jogo com o Futebol Clube do Porto e depois então vamos ver quem é que especulou mais, quem é que mentiu mais, quem é que... Os dirigentes do Flamengo ouviram os teus conselhos. Fernando, acontece no meio de muita turbulência, no meio disto tudo. Como é que fica o jogo para o Benfica? Achas que o Benfica, no meio de toda esta polémica em torno do treinador, entra de forma diferente no clássico de amanhã? Não. Os jogadores são alheios a todo este tipo de situações? Não falam sobre isso no balneário? João de Deus foi muito claro. Vão ao Dragão para ganhar e não os conheço, os jogadores do Benfica. Não poderia ser de outra forma, não é? Não me acredito nisso. Eles sabem o treinador que têm, trabalham com ele todos os dias, sabem claramente o que é que poderá vir a acontecer. Nem os jogadores sabem se daqui a 15 dias ficam no Benfica. Nem os jogadores sabem. Em Portugal... A grande maioria deles nem sabem se ficam. Podem ir embora também. Portanto, sabem que o treinador também pode ir embora, mas isso é perfeitamente... Tem um jogo importante que querem ganhar. Acho que não tem diferença nenhuma. Fernando, se este Benfica que lá vai for igual a tantos outros que lá foram, que os jogadores do Porto batem os pitões no cimento e eles se amedrontam, não tem hipótese. Isso é verdade, isso aí é verdade. Há muitos outros que lá pisaram. Isso é muitos suave. outros pisaram. O Estado das Antas, quando se batiam aos pitões, até fugiam. Não foi isso que se viu o ano passado. E aqui também um fator diferencial em relação a este clássico. Era o árbitro. Era a desculpa do árbitro. O árbitro era o árbitro. E era o Otávio na linha lateral. Eram os culpados. O Otávio está a olhar para trás, mas vamos olhar para a frente, que o jogo é amanhã. E o jogo é amanhã. Quem ganhava os jogos era o árbitro. Era sobre isso também que eu queria falar, porque os dois treinadores não mentira. Nunca vimos nenhum adjunto a correr na lateral do campo. Diamantino, estou mesmo a tentar colocar uma questão já há bastante tempo. Eu sei que vocês estão animados a querer conversar sobre outros clássicos, enfim, mas já não temos muito tempo. Era só para dizer que eles estão a ver que é meia-noite e 22. Mariana, era só para dizer que eu vi um prolongamento e tirem passar a carrilho. Eu vi adjuntos fazerem sprints. Havia dúvida sobre onde é que ia ficar Jorge Jesus, havia dúvida sobre onde ia ficar... Muito mais sprints que alguns jogadores. Diamantino, não conseguimos ouvir-te, então diz, força. Estava a dizer, sim. O Otávio estava a brincar, mas eu vi adjuntos
correrem mais. Diz que era eu, não tem problema nenhum. Do que alguns Diz que era jogadores. eu. Disse que era eu. Agora, eu fora do campo ganhar os jogos ao Benfica, era que o Benfica não prestava para nada. Era que os seus jogadores, era assim. Como eu ganhava os jogos na linha lateral sem jogar. Diamantino, obrigado. Obrigado por isso. Grande homenagem, Diamantino. Grande homenagem, Diamantino. Quanto ao resto, pitões. Era os pitões. Era os pitõezinhos. Quanto ao resto. Tudo o resto, éramos melhor que vocês. Não conta o resto agora, Otávio. E a seleção nacional, não temos tempo, depois não houve temos escândalos tempo para no isso. europeu e no mundial. Em relação aos Foi, os escândalos. Os escândalos. A Vítor, Nem se pode falar. tinha a ver com Jorge Jesus, Se tu abrisses o livro, se tu abrisses o livro, Otávio. Diamantino e Otávio, eu agradecia imenso que me deixassem colocar uma questão ao Vítor Pinto. Estamos todos à espera. Estamos todos à espera. Diamantino, estás-me a ouvir? Diamantino, estás-me a ouvir ou não? Não, desculpa. Não me estás a ouvir? Muito bem. Então está explicado porque estava a parecer muito mal, parecia que não me estavas mesmo a deixar de fazer uma pergunta. E para quem nos está a ver, convém também perceber que não me estavas a ouvir. Isso é importante. Estava à espera que o Otávio saber. continuasse, mas não. A pergunta que tinha para fazer, Vítor, tem a ver com Jorge Jesus, porque havia a dúvida se ia ver o jogo no hotel. Agora já sabemos a que vai estar no camarote e temos a informação também a que de toda esta logística em relação a Jorge Jesus foi feita entre Rui Costa e entre Vítor Bahia. Como é que vês que tem acontecido também dessa forma esta decisão de Jorge Jesus ver no camarote com esta ligação entre o Presidente do Benfica e um Vice-Presidente? Sim, como tinha dito à tarde, Luís Vieira esteve no camarote presencial em janeiro, creio que foi 15 ou 16, que foi o Futebol Clube do Porto Benfica. A questão aqui é que o Rui Costa não vai estar junto a Pinto da Costa, vai posicionar-se no camarote presencial, mas numa posição mais distante. Seja como for, mesmo o facto de serem criadas condições para Jorge Jesus ter um local onde possa trabalhar no Estádio do Dragão, demonstra, de facto, que há algum equilíbrio no relacionamento entre as partes, acho que é positivo. Às vezes aquela rivalidade doentia e cega que já existiu. Mas isso é normal, até Jorge Nuno Pinto da Costa veio filmar aqui ao Estádio das Antas, ao Estádio da Luz, é porque as coisas estão normalizadas. Pelos vistos, ninguém sabia de nada, só o Luís Vieira é que sabia e toda a gente foi contra. Toda a gente foi contra, ninguém sabia de nada. Com certeza que não vai ser maltratado de certeza. Ninguém sabia de nada. Sim, mas o Jorge Jesus não vai ser maltratado de certeza. Certeza absoluta. Não acredito que os adeptos de Porto venham a cantar ao Lele Mister, mas não vão maltratar Jorge Jesus. Jorge Jesus já pode ir assistir ao jogo no estádio. E a dizer mais importante, Costa já pode vir ao Estádio da Luz à vontade também. Ainda bem que as coisas mudaram. E a realçar o facto de dia 30 os treinadores vão estar no banco. Portanto, naquele jogo vai ser mesmo a rasgar, porque o próprio Benfica hoje no comunicado diz que o Jorge Jesus fica para ser campeão. Portanto, coloca o acento tónico no campeonato. Portanto, Jorge Jesus vai estar no banco dia 30 com o Sérgio Conceição e aí com os treinadores no banco. Nós também para... Há que apanhar às vezes esses pequenos detalhes, mesmo nos comunicados, porque são pessoas muito inteligentes que redigem esses textos. Por isso é que temos de estar atentos ali aos pequenos detalhes que revelam as verdadeiras intenções. Vamos falar sobre os próximos dois clássicos num dia muito marcante, que termina também com esta declaração que estamos a ver de Jorge Jesus. Disse ao Globo Esporte: isto não é o que eu quero ou o que o Flamengo quer, tenho contrato até maio, não tenho hipótese de sair antes. São estas as palavras de Jorge Jesus antes do clássico de amanhã, que vai estar em grande destaque aqui na CMTV. Por isso, como sempre, contamos também consigo na nossa emissão especial. Até lá.